Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Hoje, acompanhado aqui do queridíssimo Eduardo Bettini. Bettini, eu não tenho nem como explicar o que você faz, tamanho do currículo que você tem. Então vou passar essa bucha pra você aí. Se apresenta aqui pra essa câmera. Quem é você, o que você faz e o que você já fez também, que a lista é longa. Obrigado, Ed. Obrigado a todos. Eu sou policial federal, fazer 21 anos agora que eu estou na instituição. Já trabalhei em algumas unidades, comecei no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, trabalhando com a parte de entorpecentes ali na fronteira. Trabalhei aqui em São Paulo, na época, em 2003, numa base em São José do Rio Preto. A gente, naquela época, estava investigando o PCC e as pessoas ligadas a esse grupo, né, criminoso. Depois fiz o curso do COT, fui trabalhar em Brasília e ali eu conheci o Brasil todo, né? COT é o Comando de Operações Táticas e Unidade de Operações Especiais da Polícia Federal. Operei em todos os estados da Federação e depois eu fui para a CAOP, a Coordenação de Aviação Operacional. Fui trabalhar ali como operador aerotático. Na época eu fui chefiar a equipe de operadores. São aqueles caras que ficam na porta do helicóptero fazendo ali o que tem que fazer. Às vezes atirando, às vezes resgatando as pessoas. Depois, em 2014, final de 2014, 2015, eu fui para Maringá, no Paraná. E lá a gente montou uma unidade chamada GEPOM, Grupo Especial de Polícia Marítima, que aí já é para atuação na água. E nós atuávamos ali no Rio Paraná, na fronteira com o Paraguai. E de lá... Trabalhei até 2019. Em 2019 fui chamado para ocupar um cargo no Ministério da Justiça. Implantamos ali um programa para fronteiras, né? Eu era coordenador geral de fronteiras. E desenvolvemos ali o programa Vigia, de Segurança Nacional das Fronteiras. Final de 2020 eu retornei para Maringá e continuo lá na unidade, no GEPOM, né? Até agora. Bettini, uma coisa que eu acho muito curiosa aqui do seu currículo, da sua carreira, dos seus livros também, que, gente, o homem escreveu, viu? Isso aqui é só metade, né? Tem alguns outros que eu escrevi capítulos, né? Fora curso, palestra, que isso, tá? Trabalha e escreve. Uma coisa que eu achei muito curiosa é a quantidade de operações que você trabalhou. Algumas operações muito famosas. Teve a incursão no Morro do Alemão, né? O próprio combate ao Novo Cangaço, e eu quero falar um pouquinho de cada um desses. Mas a dúvida que eu tenho, quando a gente está falando de um grupo de operações especiais, como é que vocês se preparam para uma situação dessas? Porque eu imagino que o treinamento, às vezes, é um ambiente muito controlado. Você tem hora para começar, às vezes tem hora para acabar, o próprio lugar onde vocês treinam. Mas quando você entra num terreno que às vezes você não sabe como é o chão, como é que vai ser a arquitetura, para onde você vai entrar, como é que é o interior de uma casa, como é que você faz para estar preparado para uma situação de risco, assim? Então, Ed, na realidade, esse tipo de curso, que é o curso de operações especiais, o grande diferencial dele é esse. Ele prepara o operador para esse tipo de ambiente que nós chamamos de VICA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. É aquele ambiente onde é mais importante a adaptabilidade do que você executar bem uma ou duas funções ou uma ou duas atividades, tipos de atividades. Então, essa adaptabilidade ela já é passada no curso. Então, quando você fala assim, o ambiente controlado no curso de operações especiais, não existe esse ambiente, ele é controlado até certo ponto, mas o aluno não sente isso. Então, você não tem horário para dormir, tem testes ali de que você fica dias sem dormir, dias mesmo, assim, 2, 3. Na época que eu fiz o curso do BOP, a gente chegou ali até 4 dias sem dormir. Então você é levado ao extremo. Por isso que esses cursos são tão duros e por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Aí uns falam, foi tortura, foi isso, foi aquilo. Mas é porque o aluno, né, o instruendo, ele é levado ao limite. Isso é importante para ele conhecer os limites dele, para ele saber até onde ele pode ir e também para ele ampliar esses limites, né? Porque se ele não faz o curso, ele acha que ele não consegue. Eu te dou um exemplo, por exemplo, eu vou atravessar um curso d'água e um rio, um lago, por exemplo, e eu acho que eu não consigo atravessar porque são 2 quilômetros. Se você fez o curso, você já fez uma travessia maior do que essa e sabe que consegue, entendeu? Então o curso ele serve para isso, serve para te tirar da zona de conforto, né? E como é que é o preparo para entrar nesse curso também? Tem uma galera que quer entrar e não passa, né?
E você tem a parte técnica e a parte física, é isso, né? Isso, tem a parte técnica e a física. A parte técnica você acaba aprendendo no próprio curso, né? O curso ele te leva a galgar esse nível técnico. Você entra com alguns mínimos, que a gente chama algumas habilidades ali mínimas, né? Por exemplo, a proficiência no tiro mínima, né? Algumas técnicas que você já deve saber, né? Até de transposição de obstáculos, algumas coisas assim. E também tem um teste físico, que aí também tem um mínimo que você precisa para ser aprovado nesse teste físico, né? E a parte de prova? Como é que é a parte de prova para passar num desses grupos? Então, tem provas que são provas de habilidades, por exemplo, a prova de tiro. Se você não passar não vai. E tem provas que são atitudinais. Então, eu te dou um exemplo aqui. O aluno vai fazer um salto de uma plataforma de 10 metros. Né? E, lógico que ele tem que ter uma habilidade para entrar certo na água ali. Mas, na realidade, é muito mais a atitude dele saltar. Né? Entendi. Então, tem provas que são realmente... Legal. Tem uma prova muito interessante, né? O teste de luta, por exemplo. Tem a instrução de luta, que ela te ensina habilidades. Mas tem o teste de luta, que ele é atitudinal. Que independente de você ter habilidade ou não, você vai entrar na porrada. e o que vai estar sendo testado em você é a capacidade de, em uma situação ruim, eu posso dizer até péssima, muito ruim mesmo, você continuar indo para cima, não desistir. Então, um testa a habilidade, o outro testa a atitude. E tem provas também de conhecimento, que aí são provas teóricas, né? E é uma coisa que a gente acaba ouvindo falar bastante sobre, principalmente a Polícia Federal, né? Que é essa parte quase que esse mens sanas corpus sanos, assim, essa coisa de é uma coisa bem intelectual, tu tem que ter uma bagagem intelectual muito forte, tem um concurso muito disputado para você passar, tem a parte física e acaba gerando quase um grau de excelência, né, de quem tá dentro da Polícia Federal. Existe toda essa admiração ao policial federal. Como é que você vê essa admiração que as pessoas têm por essa profissão? Então, na realidade, eu tinha essa mesma admiração, né? Eu acabei não perdendo ela até hoje. É interessante que eu olho um policial federal ou uma policial federal, eu admiro, como se eu não fosse, eu não consegui ter aquele negócio assim, são todo mundo igual aqui. Eu continuo tendo essa reverência, assim, essa admiração pela instituição. O nome, assim, Polícia Federal, a instituição em si, eu costumo dizer que pra gente é como uma mãe. Né? Era um amor, assim, platônico que a gente tinha antes de entrar, esse de você olhar e querer ser igual àquelas pessoas, mas depois que você entra, aumenta mais isso aí ainda, porque a Polícia Federal em si, lógico que tem pessoas que erram em todas as instituições, aí as pessoas sempre entram com aquela mesma, tem pessoas que fazem isso, fazem aquilo, sempre tem, mas a instituição em si, eu te dou um exemplo, ela que mantém a minha vida, né? Ela que me deu o que eu tenho, ela que me dá a possibilidade de criar meus filhos, que me deu oportunidades impensáveis, né? Eu acabei de chegar, tem um mês e pouco, eu cheguei do Amazonas, estava na região de Coairi, Médio Solimões. Eu fico imaginando, como é que eu ia conhecer o Médio Solimões? Como é que eu ia conhecer a região do Chombo, lá no Acre, na fronteira com o Peru? Como é que eu ia conhecer Tabatinga, e Nordeste, o Sertão, o Agreste Nordestino ali, região de Petrolina? São coisas tão doidas assim, tão fora daquele normal da curva, né? Que ela possibilita. Então, eu vejo com a mesma admiração que as pessoas de fora, eu mantenho essa mesma admiração, sabe? Não, eu tenho de amigo que até hoje sonha em entrar pra Polícia Federal e fala e quer. É meio doido, né? Que virou quase quase um bastião da moral, assim, até mesmo a Polícia Federal, né? A gente virou um lugar de excelência muito forte dentro de forças policiais, eu vejo, assim. Sim, são 82% de aprovação pela população, né? 82% da população tem na Polícia Federal uma instituição de referência para elas, né? E tem uma cobrança interna de vocês pra manter esse nível alto, assim, puta, cara, a gente não pode ser menos do que isso, a gente tem que ser daqui pra cima? Tem uma cobrança interna. Na realidade, a cobrança é aquela cobrança de parceiros ali, dos pares, né? E eu penso muito nisso, particularmente, né? Penso por quê? Porque quando eu entrei na Polícia Federal, eu já tinha um nome forte, né?
E assim, o meu legado, eu penso assim, né, que a Polícia Federal ela tem um pouco mais de 70 anos. Eu vou ficar na Polícia Federal ali 30 anos, exatamente 30 anos. Espero ficar, né? Eu tenho 21 de casa. Eu tenho um período, e eu vou passar esses 30 anos na polícia e ela vai continuar mais 200, 300, 400 anos. Então a gente tem um período muito curto para ir deixar um legado. E não é um legado de nome, nada disso, é um legado institucional. É a polícia ela melhorar enquanto você passou por ela. Então a gente tem essa preocupação, realmente, de entregar uma polícia melhor do que recebeu. Isso é óbvio, né? Porque eu entrei na polícia lá em 2001. Então eu vou sair da polícia em 2031. Então eu espero que nesse período a gente consiga realmente elevar esse nível. Então tem essa cobrança. Você pensa, né? Eu não posso entregar um negócio pior do que eu recebi lá daqueles caras que fizeram o que fizeram numa condição muito pior do que eu tenho. Porque quem fazia a Polícia Federal há 30 anos atrás, os caras tinham uma condição muito precária ainda. Eram salários muito ruins, era uma condição que foi melhorando ao longo do tempo. Lógico que ainda a gente quer que melhore, quer. Por isso mesmo que a gente quer dar essa contribuição para ela poder estar sempre no ascendente, né? Quando a gente está falando de exército, até mesmo polícia militar, a gente sempre acaba ouvindo um pouquinho de sucateamento, um pouco das condições, e isso acaba sendo até uma crítica de quem está dentro da própria força mesmo. Eu queria saber como é que está dentro da Polícia Federal, tá? Como é que estão as condições, como é que está o equipamento, centro de treinamento, tá uma coisa legal, vocês ainda acham que está abaixo do que deveria ser? Como é que tá isso daí para quem tá de fora e não vive isso? Então, eu vou te falar não como, né, eu não posso falar como gestor nem pela Polícia Federal, porque eu estaria sendo até leviano aqui. Eu sou simplesmente um agente e tô dando a minha opinião, né? É aquela história do copo meio cheio e copo meio vazio. Né? Então, a gente pode olhar que, pelo que não tem, pelo que falta, mas a gente pode olhar pelo que tem também. Então, vamos tentar fazer os dois aqui. Vamos ver o que a gente tem. Cara, a gente tem ainda possibilidade a gente costuma falar que nas pontas, né? Eu trabalho nas pontas, você trabalha, então você consegue aprender viaturas e as viaturas elas conseguem ser revertidas ali através de solicitações na justiça para o próprio uso. Então, se aprender um carro, você pode transformar numa viatura de você. Consegue transformar numa viatura. Se vocês aprenderem uma Lamborghini roubada, Bettini bota uma sirene e tá pilotando uma Lamborghini, tipo Toretto. Tem até a Lamborghini no Paraná, mesmo? Que a polícia tá usando para fazer, mas ela tá usando assim, mais como marketing, né? E depois vai a leilão, mas é aprendida. Pô, que legal, bacana. É porque não vale a pena operar esse tipo de veículo, porque não vai, a manutenção dela vai ser muito cara. Mas vai a leilão, né, e esses recursos eles voltam para a segurança pública. Legal. Então, apreende. A gente operou com Hammer lá na própria delegacia mesmo, o próprio GEPOM, que é uma unidade pequenininha, a gente tinha um Hammer operando. Tem umas naves Tem uns veículos assim. A gente costuma falar, né? Quem trabalha acaba trabalhando, tem as investigações e acaba conseguindo ali usar esse veículo. Armamento. Desculpa interromper, falar besteira aqui, típico meu, mas pode continuar, Bettini, perdão. Não, boa, manda ver. E armamento, a gente tem um bom armamento, principalmente se considerado com a maioria das instituições. Tem uma equipe de investigação, o pessoal da inteligência que trabalha bem, então tem condições boas. Agora, o que eu acho no geral, e aí falando das polícias como um todo no Brasil, é que a gente precisa realmente focar nas pontas. E aí eu falo de modo geral, da segurança pública como um todo. Nós temos ainda uma estrutura no Brasil muito concentrada, né? Algumas coisas muito concentradas em Brasília, e as pontas muitas vezes não têm o apoio ou até as condições que elas precisam estar. E é um negócio muito doido, né? Que você vê. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil, né? Vamos falar em drogas. O que é importante para a gente investigar no Brasil em drogas? Tem vários países ali que são vizinhos, uma fronteira gigantesca. O Brasil são 16 mil quilômetros de fronteira. E aí eu tenho desde Bolívia, eu tenho países produtores, Colômbia, Peru. E eu tenho lá, por exemplo, uma cidade como Tabatinga, vizinha da Letícia ali, que é na Colômbia, do Peru também, e a entrada, o Alto Solimões, a entrada no Brasil. Então, é um local que a gente tinha que ter uma estrutura muito grande. Né? Você vê o estado do Amazonas, por exemplo, a gente deveria ter uma estrutura muito grande de polícia lá. E não tem, a realidade é que não tem. Então, esse tipo de coisa realmente eu não entendo, mas eu não dizendo de uma instituição em si, dizendo de modo geral. Né? Eu acredito que falta para nós
essa simplicidade, né, de olhar e falar, cara, quem está ali executando aquela função e quem está precisando de apoio, cara, são aqueles caras que estão ali na ponta, então vamos ajudar eles, entendeu? Isso aí, de modo geral, pra gente falta. Esse é o copo meio vazio. E deve ter também uma necessidade de independência também, né? Porque eu imagino que quem tá no... Que é óbvio, né? Quem tá em Brasília tá confortável pra caramba, de certa forma, né? E quando eu estive lá, eu tava confortável. Eu tava numa sala com ar-condicionado. Eu fiquei 20 meses lá. E quem tá no meio do mato, quem deve estar no meio da operação e ter que esperar, às vezes, um top-down de vir de ordem, deve ser muito complexo. Esse tipo de coisa que não pode existir. É o que a gente fala de autonomia na ponta, entendeu? Esse microgerenciamento, por exemplo, quando a gente desenvolveu o Vigia, o que eu fiz no Vigia? O último A do Vigia significa autonomia. Vigilância, interoperabilidade, governança e autonomia. Essa autonomia, ela evita o microgerenciamento. Microgerenciamento é quando o cara, justamente que está lá no topo, ele começa, às vezes, a interferir, a dizer como as coisas da ponta têm que ser realizadas. Isso aí funcionava enquanto a gente tinha um conceito ali medieval de tática, né? Por exemplo, quando você tinha aqueles campos de batalha medievais, onde você tinha aquelas formações bem definidas e aí um comando ali com a bandeira. Mas na era da informação, onde a informação circula à velocidade de um clique, o cara que está lá na ponta, ele tem que ter essa autonomia. E se ele tem autonomia, ele tem uma missão a cumprir. Se ele tem a missão, ele tem que ter os meios. Quem tem a missão tem que receber os meios, né? Se você tocou uma coisa rápida, que eu acho que é até interessante de se perguntar, como é que vocês fazem, principalmente Polícia Federal, que tem... Porque a Polícia Federal é sinistra, né? Tipo, prende desde político a traficante, a bandido, a facção. É uma atuação muito grande, né? Como é que faz para conseguir manter o sigilo de uma operação hoje com WhatsApp, com Instagram, com Telegram, com Deep Web, com essa informação tão rápida, tão criptografada? Como é que vocês conseguem, para conseguir informação, e 2, para conseguir agir antes que isso vaze ou antes que isso chegue na ponta que vai ser afetada por isso? Então, o que acontece que existe na polícia é uma cultura organizacional muito específica para a questão do sigilo, né? Então, você tem o trabalho, por exemplo, na investigação, ele é feito por equipes que trabalham aquelas equipes para investigações específicas. Então, às vezes você tem investigações diferentes acontecendo em equipes diferentes. Uhum. E existe uma cultura muito forte ali de sigilo dessas informações, né? Então, mais questão dessa cultura mesmo organizacional, que ela favorece a manutenção das informações. E tem uns nerdola hacker, assim, dentro da Polícia Federal? Porque eu imagino que deve ser um trampo também você conseguir passar criptografia de dados e quebrar coisa e conseguir... Tem uma galera que é especializada só em computador? Tem, cara, tem. Eu já trabalhei numa unidade, né? Na realidade, nem sei o que eu fui fazer lá, né? Que é a Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos na época, né? E só a rapaziada fera nesses crimes de internet, né? Tem também o pessoal que investiga os crimes de ódio, que muitos são feitos hoje pela internet, né? Crimes ali contra minorias, crimes contra mulheres, homossexuais, racismo. Isso tudo existe ali, essa unidade que trabalha com crimes de ódio especificamente, né? Porque deve ser uma complicação, né? Eu fico imaginando, por exemplo, Deep Web. Pô, a galera vai pra Deep Web organizar um tipo de loucura. E aí a polícia tem que estar atrás de onde está o crime, né? Então, e também precisa ter uma especialização, né? Tipo, se o cara, ele é... Como é que é o processo, assim, de... Essa é uma outra questão. A Polícia Federal tá precisando pegar um cara... Vamos supor, os caras estão organizando assassinato por Deep Web. E vocês precisam de alguém especialista nisso. Vocês vão atrás de alguém dentro da força? Existe consultor externo? Como é que é esse... Tem um headhunting para vocês trazerem pessoas que vocês precisam? Na realidade, tudo isso é possível, né? Mas tem um corpo um corpo muito forte de técnicos nessa área dentro da polícia, né? Tem desde os peritos, né? Que a gente tem nos cargos, tem os peritos criminais federais, que aí nós temos um centro, né? O INC, Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. Legal. E nesse instituto tem pessoas... que tem essas habilidades, né? Nós temos também um setor específico também de informática na Polícia Federal, que você tem outras pessoas ali que também têm esse know-how.
E também tem um corpo difuso muito grande nas delegacias, nas pontas, né? E tem a unidade de repressão ao crime cibernético, tem um pessoal que trabalha com a questão de fraudes bancárias também. Então tem muita gente que trabalha com essa parte, que tem esse tipo de especialização, e ali, conforme os crimes acontecem, é direcionado para esses profissionais aí, que com certeza vai ter um que entende de cada assunto. Né? Porque é muito doido, né? Porque eu vejo hoje que o bandido é top, né? Bandido se especializa em umas coisas, vai tomar no cu, né? Se estudasse, o Brasil tava feito. Tava feito. Porque a gente vê hoje, principalmente esses golpes que tem tido de celular, o problema hoje, por exemplo, se você tem um celular roubado, não é mais nem o celular. O celular é o menor dos problemas. O celular você compra outro. O problema é que os caras têm entrado em conta de banco e feito saque de banco, Pix, papapá. Então os bandidos têm se especializado nessas outras coisas. Imagino que a polícia também tenha que correr atrás, às vezes, que não é mais nem correr atrás fisicamente, né? Entender como que eles fazem, por que eles fazem, se é organizado, centralizado ou não. Deve ser um trampo, cara. Essa parte cibernética, né? É todo um ramo novo, né? Relativamente novo dos crimes, né? Existe o crime físico, que é aquele que a gente vê na rua, o assalto, e existe o crime ali cibernético, né? Que todo aquele crime que existe naquele ambiente. Na época que eu trabalhei na URCC, era impressionante a quantidade de fraudes ali que eram solucionadas e evitadas pela equipe ali, que trabalhava na época até principalmente com a Caixa Econômica, né? Que o crime ali contra a Caixa Econômica é crime federal. E qual que você vê hoje que é a maior atuação da Polícia Federal, assim? Qual que é o maior... É que é muita coisa, né? Mas qual que é o principal foco hoje da Polícia Federal? Então, a atuação é muito grande, né? A Polícia Federal tem uma atribuição, apesar de ser subsidiária, né? A questão de segurança pública em si é a atribuição das polícias estaduais, polícias civis e militares. Todo tem uma parte da Polícia Federal que acaba sendo muito abrangente, porque não são só crimes, né? Tem, por exemplo, emissão de passaporte, que é com a Polícia Federal, tem fiscalização de produtos controlados, tem a questão da segurança privada. Então tem vários outras atribuições. Mas tem uma atuação muito forte no combate ao narcotráfico. Hoje em dia, um foco grande é o crime financeiro, os crimes financeiros, né? Lavagem de dinheiro, combate à corrupção, ela puxa, né, faz um combate à corrupção muito forte, né? E dos grupos que você passou, Bettini, teve... Cara, a lista é enorme aqui. Eu separei alguns, você me permite me corrigir se eu estiver errado. Teve o CAOP, COT, NEPOM, BOP, faltou mais algum? Não, BOP eu trabalhei, eu fiz o curso, né, e trabalhei cedido algumas vezes. Né? Boa. Qual que dos que você passou, qual que é o curso de especialização assim, mais difícil, assim? Você falou, esse foi sinistro. Então, tem dois, assim, muito difíceis, né? Que foram o do COT e o do BOP, né? São dois cursos que a gente fala, curso de operações especiais. Né? O curso de operações táticas do COT e o curso de operações especiais do BOP, que é o Caveira, né? Uhum. Os dois são realmente cursos muito difíceis. E entre os dois, você conseguiria dizer qual que foi o mais custoso, assim? Então, sobre curso, eu sempre costumo dizer o seguinte, Ed, que o curso mais difícil é o que você está fazendo. Porque o que já foi, passou, né? O que já foi, passou. Agora o que você está fazendo é o pior, cara. Então, e até assim, as pessoas costumam fazer essa gradação, né? Esse é mais difícil que aquele. E o que eu, fazendo uma análise assim, eu voltando no passo a passo da minha vida, cara, o que eu tava fazendo naquele momento era o mais difícil. Sabe? E como é que é a cabeça para se manter nesses cursos, assim? Como é que faz para conseguir perseverar, assim? Porque não é deve ser um estado de estresse muito grande, né? Como é que faz para você conseguir passar por isso? Então, uma das técnicas que eu usei foi deixar para desistir amanhã, né? Então chegava um dia que eu falava, cara, eu vou embora, eu não aguento mais isso aqui, eu tô quebrado, eu vou embora. Eu falava, beleza, falava comigo mesmo, vou embora, mas eu vou embora amanhã. E aí eu deixava pro dia seguinte. Então, dessa maneira eu consegui fazer todos os cursos que eu me propus a fazer. Né? Tem algum que você não fez, que você falou, putz, se pá fazia, ou que você falou, isso daí deixa, que eu já fiz o suficiente, já? Não, na realidade, assim, o curso para mim, ele sempre foi instrumental. Uhum. Foi algo que eu queria
para fazer alguma coisa. Eu não queria o curso assim como um troféu, né? Que esse é um grande erro também de quem faz curso operacional. Você pergunta, cara, por que você quer fazer o curso? Ah, porque eu quero. Ah, porque eu tenho vontade de ser caveira. Eu não tinha vontade de ser caveira. Eu tinha vontade de fazer o que o caveira faz. Então, a minha questão com os cursos foi que eu fiz os cursos suficientes, vamos dizer que eu fiz o mínimo para cumprir as missões que eu cumpri na minha vida, entendeu? Boa. Então, eles foram um jeito que eu encontrei de poder fazer tudo aquilo que eu queria fazer pela sociedade, que é realmente ser a última linha de defesa e fazer a diferença onde eu estivesse trabalhando. E eu ganhei essa autonomia de poder fazer isso em qualquer lugar, tanto que em Maringá a gente criou uma unidade pequena e que cumpriu, assim, sem sombra de dúvida, as missões mais fantásticas que eu já cumpri na minha vida foi entre pessoas, entre aspas, comuns, e numa unidade com poucos recursos e na ponta. Por que isso? Porque a gente conseguiu ter essa autonomia e fazer os cursos que fossem necessários para conseguir executar essas missões. Então o curso para mim ele sempre foi algo assim, pô, legal o curso, legal, cara, mas se não tiver as missões cumpridas, é o que vai coroar o curso, é o que vai justificar até o próprio gasto, né, que o Estado tem com um curso desse. Então é uma visão que eu gosto muito de passar para a rapaziada nova. Você vai fazer o curso? Vai. Mas para quê? Ah, não, cara, eu vou fazer porque eu tenho tesão de fazer o curso. Eu quero ser um caveira e tal. Eu falo, meu irmão, não vai fazer, cara. Não é hobby, né? Não é hobby, né? Você está adquirindo ali habilidades extremamente difíceis de se passar para alguém, né? Caras, e você está recebendo tudo aquilo, é muita coisa que você recebe. E aquilo ali tem que ser alguma coisa maior, não pode ser só para você aquilo, porque não tem sentido, né? E esses cursos são gastos, recursos públicos aí muito expressivos. E a única coisa que justifica ele é você realmente colocar em prática e reverter isso aí para a sociedade. E eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Eu nunca tive assim aquele negócio, tanto que o curso do BOP, o dia que eu decidi fazer o curso do BOP, foi o dia que eu vi os caras trabalhando e eu não consegui fazer o que eles estavam fazendo. O que era? A gente foi para uma missão no Rio de Janeiro, na época eu estava trabalhando na missão suporte, e teve um sequestro de um gerente do Banco do Brasil em Paraty. E aí na época trabalhavam alguns integrantes do COT nessa missão suporte que era comandado pelo então Mariano Beltrame, delegado Mariano Beltrame, que depois foi o secretário de segurança do estado do Rio de Janeiro. E nós fomos para Paraty, era uma equipe pequena nossa, conseguimos ali libertar o refém, só que os criminosos fugiram. E um deles, ele se escondeu na Vila da Penha. E nossa equipe rodando noite, eu nem conhecia que Vila da Penha, para mim era um bairro da cidade normal. E, cara, fomos para dentro da Vila da Penha, caiu o mundo em cima da gente, tiro, e aí nós progredindo ali do jeito que a gente sabia. Na época a gente não tinha esse conhecimento de conduta de patrulha urbana. Mesmo tendo o curso do COT, na época, hoje a meninada já sai com esse conhecimento. Na época eu não saí, sendo bem sincero. E aí, cara, a gente chegou na casa, conseguiu prender o cara, só que não conseguimos sair, porque tava uma carga muito forte de tiro na gente, a favela inteira caindo em cima da gente. E aí o que aconteceu? A gente pediu apoio, e aí foi uma unidade do BOP para apoiar a gente. E aí, cara, eu vi aqueles caras, né, quando a gente estava lá na casa, os caras passando, fazendo aquela progressão ponto a ponto, uniforme todo detonado, aqueles caras que você via que o cara tava ali todo, aquela catinga que a gente fala de aluno, né, todo suado ali e sem nada de glamour, sem nada de... O equipamento na época, os fuzis FAL, bem velhos, assim, os coletes bem empuídos. Só que eu vi que aqueles caras eram diferentes, eles conseguiam fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer, que eu precisava aprender a fazer e não conseguia. No ano seguinte eu me matriculei no curso, quando abri o curso, entendeu? Para eu fazer o que eles estavam fazendo. Não para eu ter a caveira, para eu conseguir fazer o que aqueles caveiras faziam. E como é que você que tem essa especialização do BOP, que já ficou alocado com o BOP também, é assim que fala, alocado, né? Cedido, né? Cedido. Como é que é essa incursão em favela? Porque você trabalhou numa época bem cascuda também, né, do Rio de Janeiro, assim. E como é que... Não que hoje esteja acho que tá até pior hoje em dia. Acho que tá até pior. É aquele meme, né? Tava ruim, né? E aí parece que ficou pior. Parece que ficou pior, né? É aquele meme mesmo. Que boa. Mas como é que é essa... Você falou de estar
tudo caindo em cima de você, como é que é viver isso, assim? Como é que você mantém a calma? Como é que você mantém a objetividade nessa situação? Então, quando eu fui sair de casa essa semana, né? Eu fui visitar minha mãe. Aí saindo da casa dela, ela me perguntou assim, tava falando sobre alguma coisa um projeto que eu tô desenvolvendo agora, né? Ela falou, você tá gostando? Eu falei para ela, mãe, eu deixei de fazer o que eu gosto quando eu tinha 12 anos de idade. A partir daí eu faço o que eu preciso fazer, o que é necessário. Então, quando a gente está numa situação, seja numa favela, seja num rio, seja dentro de uma aeronave, numa situação difícil, a gente não tem aquela de pensar assim, eu gostaria de estar em outro lugar, eu queria fazer, onde eu sou necessário? Sou necessário aqui. Então é aqui que eu tenho que estar. E eu tenho que estar 100% fazendo isso que eu estou fazendo. O raciocínio é bem simplório, mas é bem esse, é colocar 100% da energia naquilo que você está fazendo. Não existe antes e não existe depois. O foco é todo ali. E você está onde você é necessário. Isso dá um prazer, uma sensação de pertencimento, né, de plenitude muito grande. Você está onde você é necessário estar. E tem uma questão muito técnica também, né? Porque eu imagino, o que eu vejo de conversa, principalmente de operadores de grupos especiais, BOP, que você também não pode ser o cachorro louco, né? Tipo, não é tipo, eu preciso fazer isso, vou lá. Não. Tem uma questão muito de ponto a ponto, do como é a movimentação do grupo, como é que é tomada de pontos, que não você falou. Tem uma sofisticação muito grande, né? É quase uma questão matemática, né, que vocês vão fazendo ali. Eu costumo dizer que é ciência no que antecede, né? O trabalho policial, ele é ciência no que antecede e ele é arte na execução. Então, antes você estuda, você faz gerenciamento de risco, você treina as manobras, você treina a movimentação que você vai fazer, você treina as técnicas, as táticas, as TTPs, né? Técnicas, táticas e procedimentos. E na execução, a gente trabalha no nível da arte mesmo, né? Por isso que aí a gente tem que ter aquela ideia de alto rendimento e também alta confiança. A equipe de operações especiais, o que diferencia ela de uma equipe convencional é que você trabalha com excelência, em alto rendimento. Geralmente, as equipes ou elas têm alto rendimento ou elas têm confiança. Já viu isso? Ou você tem aquele cara que é muito bom, mas não é confiável, ou você tem aquele cara que não é bom, mas ele é confiável. O que acontece na equipe de operações especiais, e quando eu digo equipe de operações especiais, eu não estou dizendo quem tem curso de operações especiais, não. Quem cumpre missões de operações especiais. Então, esses caras que estavam comigo na missão no Mamba, eu considero que eles cumpriram uma missão de operações especiais. Eu não, se você ler o livro, você vai ver, cara, esses caras são diferenciados. Então, eu vou além do curso, entendeu? O curso é um meio para se obter um fim, mas às vezes o cara chega no fim sem um meio. E aí você tem que dar a credencial para ele, né? Você tem que falar, cara, você chegou aqui, cara, você fez um negócio realmente que não é fácil. E essas equipes, elas têm que ter alto rendimento, trabalhar no nível de excelência, com alta confiabilidade. Você saber realmente que você pode contar com o cara que está do seu lado e que ele vai cobrir você e que ele vai fazer o que for necessário para te tirar daquela situação bem. E se não acabar bem, ele vai te tirar dela de qualquer jeito. Né? Eu lembro quando o Pedrinho do Ger, ele teve aqui, ele falou uma coisa que eu achei muito forte, assim. E que ele falou que ele não treina para não errar. Quer dizer, ele não treina para acertar, ele treina para não errar. Então ele fala que ele tem que acertar todas. Tipo, o erro para ele não é para acontecer. Então ele treina para sempre acertar. E eu acho isso muito doido, né? Porque você pensar num atirador de elite que vai estar numa situação de refém, não pode existir essa possibilidade do... talvez erre. Não. É o impensável, né? A gente fala que a gente não treina para acertar, a gente treina até não ter como errar, né? Isso até ser impossível você errar. Isso é sinistro. E você falou rapidamente do Mamba. Do Mamba foi parte da batalha do Novo Cangaço, né? Da operação que você fez, né? Como é que foi esse momento aí do Novo Cangaço para vocês viverem? Então, na época a gente estava trabalhando no Paraná, né? Nessa delegacia de Maringá. Desculpe. E aí a gente... então nós estávamos trabalhando no Paraná e começou uma série de assaltos a banco na minha região, na nossa região. Roubavam uma cidade, aí 15 dias roubavam outra, aí 15 dias roubavam outra cidade.
E nós começamos a investigar porque eles roubaram, no final de 2016, uma agência em Terra Rica e roubaram a agência da Caixa Econômica. E aí a atribuição veio para a Polícia Federal. Aí começamos a investigar e vimos que os caras, olha que legal, que assim, que interessante, né? Não é legal. Eles roubavam no Paraná e fugiam para São Paulo. Ou fugiam em São Paulo, ou roubavam em São Paulo e ia para o Paraná. A gente levantou que isso era possível acontecer, o pessoal da inteligência, e continuamos ali a buscar uma maneira de encontrar esses caras, que a gente nem sabia. Imagina, os caras eram como fantasmas, assim. Eles sumiam e eles apareciam muito tempo depois do assalto. Até que no dia 6 de abril de 2017, o pessoal da inteligência levantou a possibilidade deles trabalharem. E aí a gente sabia, mais ou menos, a rota que eles poderiam usar, que é pelo rio Paranapanema. Então aí nós formamos uma equipe, né, e o livro ele mostra toda essa preparação e assim, ele tem o clímax nesse momento de formação dessa equipe, né, é o Mamba Negra. E ali surgiram alguns questionamentos, né, interessantes. Quando a gente está prestes a sair para a operação, surge um questionamento, né, alguém falou, mas eles vão estar de 8 a 12, eles devem estar com 2 ou 3 barcos, e nós vamos estar com um barco só e 4 operadores, né? E aí vem aquela... Tá fácil, hein? Essa tá fácil, né? Leones, um pouquinho. Tá compensando não, né? Tá Para de arranjar esses problemas. Não há mais esse problema para nós. E aí na reunião ali surge aquela ideia do Ronald Reagan, né? Que eu pergunto, né? Não, tudo bem, tá tudo contra nós. Mas se não nós, quem? Se não hoje, quando? A gente vinha acompanhando aquelas investidas daqueles caras e, cara, era muito revoltante. Você conversar com pessoas que tinham permanecido, tinham ficado sob o controle, sob o domínio desses criminosos, entendeu? Porque essa galera é sinistra, né? Teve uns casos mais recentemente também, e é bizarro, né? Como eles tomam... Não tem respeito nenhum pela vida, não tem respeito. Você conversava com o pai de família no dia seguinte, você via o olhar, a gente fala olhar perdido, né? A pessoa não consegue olhar no seu olho, ele olha pro horizonte, você vê aquele olho morto, sem vida, a pessoa já... nós somos técnicos, né? A gente sabe que uma pessoa que ficou na condição de refém, 100% de probabilidade dele desenvolver um estresse pós-trauma. Então não tem como você passar por aquilo ali como se não fosse nada, né? E aqui sempre aquela possibilidade deles matarem alguém no próximo trabalho, né? Ou fazerem mal para alguém no próximo trabalho. Então aí surge essa pergunta, né? Eu faço essa pergunta, senão nós quem? É pouco, né? Nós estamos com pouco equipamento, limitação de pessoal, limitações de tudo que é tipo, mas temos 4 caras aqui dispostos aí. Tem uma equipe aqui também, que dando suporte, que era o pessoal da inteligência e o próprio chefe da delegacia lá dando o suporte que era necessário, que era possível. Fazendo tudo que era possível. E aí fechamos ali naquele momento de ir. Não, vamos para cima. Aí nós saímos da delegacia às 6 da tarde, já estava escurecendo. Fomos até uma região de Porecatu, na beirada, na margem da Lagoa da Capivara. Chegamos lá, já era quase meia-noite, chovia muito. Entramos em um condomínio de casas normais, assim, colocamos a lancha na água e fomos navegando até a região que a gente achava que eles podiam passar. E ali ficamos, os 4 na lancha, né? Chovia muito, a água batia muito, a lancha chegou a entrar água várias vezes na lancha. E aquela tensão, né? Dos caras poderem... 2h30 da manhã, o pessoal da inteligência entra em contato conosco que os caras tinham explodido 2 agências em Cruzália e que eles deveriam estar fugindo para o nosso lado. Aí a tensão, ela chega no nível máximo, né? E a gente ficou esperando, só que os caras não foram, né? Aí 7h15 da manhã, mais ou menos, a inteligência entra em contato conosco e aborta. Falou, eles devem ter ido para outro lugar, não foi dessa vez, pode retrair. Aí a gente faz alguns vídeos. É interessante que esses vídeos tem QR Code aqui no livro. Eu cheguei a ver. Aí você abre o QR Code ali, você vê foto, vê vídeo do dia. Por isso que a gente fala que o livro é muito mais que um livro, é uma experiência, né? E aí você 7h15, assim, a gente faz uma resenha que fica tirando sarro ali, conversando. No final da resenha eu falo que eu sempre falo nas operações, quando não dá certo. Eu falo, na próxima a gente pega eles.
Quer dizer, para mim não tem fim. Só acaba quando a gente pega eles e simplesmente não deu certo aquela vez, mas valeu como uma experiência, como treinamento. E aí a gente acaba de fazer essa resenha ali, cara, e a gente vê do outro lado da lagoa, a 1.200 metros da nossa posição, passando 2 barcos. Os caras estavam com aquelas capas amarelas de chuva. Aí surge uma discussão ali, a gente fala, pô, vamos para cima, vamos ver quem que são esses caras. Outros falam, não, cara, não vamos... A gente fala muito queimar a posição, né? Quer dizer, o bandido fica sabendo que você tá naquele local. Até então a gente estava ali de uma maneira subreptícia, assim, não aparecia. E aí alguns não queriam, né, aparecer porque a probabilidade de ser os assaltantes era muito pequena, porque os caras estavam com capa de chuva como se fossem pescadores. Pode crer. Aí cara, a gente estava indo embora e deu aquele... A gente chama de tirocínio policial, né? Um tipo de um raciocínio... meio intuitivo, assim, a gente fala, cara, tem que ir lá ver, vamos ver. Aí fomos, fui com a Mamba, a lancha que a gente usa, a lancha apreendida Tipo as Lamborghini que vocês estão dando rolê, não? Mas assim, é a Lamborghini que só tem um motor, entendeu? E o casco ali, porque elas não tem nada, assim, só o casco de fibra e o motor. É uma lancha tipo Bass Boat, né? Muito rápida. E só que ela não tem nada de proteção balística, nada assim. E aí quando a gente eu tava pilotando, fiz uma manobra, a gente conseguiu chegar no barco de trás, cara, sem os caras verem. Deu uma volta, assim, grande por trás, e aí encostamos no barco. Por que os caras não viram numa lagoa? Não viram. E era 7 da manhã já, era isso? 7h30, isso. Já tinha sol já? Como é que tava? Já, tava meio nublado, mas tinha sol, tava claro o dia. E os caras não viram vocês dando... Não viram. Tinham alguns pescadores que já estavam na fazenda de peixe próxima, tinham dado tchau pros caras, inclusive. Só que eles não viram. A gente, justamente pela manobra que a gente fez, a gente chegou de uma maneira bem rápida e fazendo uma manobra. A gente não veio só por trás deles, porque senão eles viam. A gente veio meio pela lateral e fez uma volta abordando eles. E também não devia estar esperando, deve estar tão arrogante, talvez, não deviam estar esperando. Cara, então, pensa assim, eles tinham subjugado uma cidade inteira. Tinham explodido 2 bancos. Estavam cheios de arma, cheio de explosivo. Eles tinham explosivo ali para explodir mais 25 agentes bancários. Meu Deus. Estavam ali a 100, 150 metros da base deles, que tinha mais gente na base. Já estavam pensando ali em chegar, em tomar um banho, comer, alguma coisa assim. E deram alguma relaxada. E tem também, lógico, uma mãozinha ali Pô, não, de Deus, porque, isso é Deus, isso é bem Deus. Então... E aí vocês pegaram os malucos por trás? Pegamos e encostamos na lancha deles. Só que ele lembra, a gente achava realmente que a probabilidade era de ser pescador. Vamos abordar os caras normalmente. Aí a hora que a gente encostou, cara, no barco, um cara que já estava na frente já levantou com um fuzil. O fuzil estava no chão, ele pegou o fuzil e levantou. Aí ficou aquela situação. Eu falei pros colegas atirarem, só que nós temos um procedimento bem claro na Polícia Federal, que assim, você atira no que você vê. Né? A gente costuma falar arma na mão, corpo no chão. Se o cara tá com a arma, né, com menção de atirar em você, ou nem menção de atirar, né? Aquela intenção ali, se ele pegou um fuzil, ele ia atirar em mim, né? Bom dia não ia ser, né? Não ia ser bom dia, né? Você não vai esperar o cara apontar o fuzil para você, né? E aí, quando ele fez isso, eu falei pros colegas, só que os colegas não viram ele levantando o fuzil, porque eu tava aqui do lado dele, os colegas estavam ali, né? E aí foi muito rápido. Para contar é até difícil, porque eu vi esse cara fazendo isso e eu vi um outro tirar um colete de cima de um balde, aqueles baldes de tipo de cloro, assim, sabe? Aqueles brancos. E meter a mão dentro e eu vi que tava cheio de pistola dentro, assim. E aí eu saquei a minha pistola, comecei a atirar, os colegas começaram a atirar também, porque eles já viram as armas. E o barco dos caras virou. Minha pistola deu pane no 10º disparo. E aí, a hora que eu olhei o barco deles, já tinha virado já. E eu olhei o outro barco, cara, os caras já estavam na terra já. Já tinham colocado o barco pra terra e já estavam correndo. Aí eu falei pros colegas que ia acelerar, eles sentaram, acelerei e fui em direção ao outro barco. Quando eu tava chegando próximo do outro barco, os caras abriram fogo contra a gente. É uma situação muito difícil, você na água e o cara na terra, ele atirando em você, né? Eu joguei a lancha para a direita. Quando eu jogo a lancha para a direita e passo por eles tentaram acertar a gente, não conseguiram, eles começaram a correr. Só que eu olhei, tinha uma entrada de água ao lado de onde eles corriam. Então eles estavam correndo e tinha uma entrada de água. Aí eu joguei a lancha para aquela entrada de água, cara, e aí assim, aí veio uma decisão, né? Se eu tiro a velocidade da lancha, eu vou chegar muito devagar, esses caras vão matar a gente. Falei, vamos assim pro barranco mesmo. Aí eu acelerei e falei pro pessoal, segura.
E levantei o motor da lancha e entramos no barranco da lancha, entramos navegando na terra, né? Antes da lancha parar na terra, os caras já estavam atirando de novo na gente. Eu levantei, porque eu estava com a minha pistola em pane, e fui pegar meu fuzil, que ele fica clipado atrás, que eu tô pilotando, eu não vou com fuzil. Aí quando eu tô pegando o fuzil, cara, os caras atirando, tá pegando muito tiro perto da gente, na lancha, perto da gente, né? Aí eu pensei, falei, cara, como é que vão explicar isso? Eu tomei um tiro nas costas, né? Na realidade eu falei, como é que eu vou explicar? Eu tomei um tiro na bunda, vão achar que eu tava correndo, né? Aí eu falei, pô, família, vai todo mundo pensar que eu tava correndo, como é que vai explicar isso? É a parte que é até engraçada no livro, assim, que tem uma certa... E aí eu consegui desclipar o fuzil, os outros colegas estavam atirando, mas meu fuzil era o único que tinha rajada, e o calibre dele era 7,62, né? Os outros eram 5,56. O calibre 7,62 ele faz uma diferença muito grande nesse tipo de confronto. Rajada que dá mais de um tiro por... Rajada, ele dá... Você puxar o dedo, vai o carregador inteiro, né? Eu tava com 6 carregadores. Foi 6 carregadores. Eu descarreguei os 6 carregadores. Enquanto eu descarreguei os 6 carregadores, os outros 2 colegas conseguiram sair da proa da lancha, que é o Calixto e o Martin. Eles saíram, a gente foi lá ferrar, eles começaram a atirar. Quando acabou a minha munição, eles já estavam atirando. Quando eles saíram, pegou tiro onde eles estavam, onde o Calixto estava ali, pegou... Os caras conseguiram atirar ainda. Então foi... Aí eles começaram a atirar e nós conseguimos sair da lancha. Aí nós conseguimos começamos a fazer o que a gente fala aqui, é manobrar, né, em cima dos caras, que é fogo em movimento. E conseguimos ali neutralizar os caras que estavam, os últimos ali que estavam atirando na gente. Porra. Ô, Gabriel, não tem uma coisa no Velozes e Furiosos que é igual isso, velho? Que é muito sinistro, cara. É bem sinistro. Porra, cara, você é muito sinistro, tá maluco. Como é que... Primeiro tem... E aí, pô, várias dúvidas minhas, assim. Primeiro que vocês estão trocando tiro dentro de uma lancha. Que já deve ser sinistro de você ter uma precisão e um controle do que vocês estão fazendo. E outra que é uma frieza que você precisa ter, né? Um controle de equilíbrio e de assertividade muito grande. Que a hora que você falou do vou acelerar, que é pra gente não tomar tiro e conseguir fazer, é quase um contrassenso, né, cara? De você aumentar o risco pra você ter uma posição de superioridade em cima dos caras, né? E tudo isso no segundo, né? Vocês não tiveram muito tempo pra pensar, né? Não, isso tudo que eu tô te falando, toda essa movimentação que eu tô te falando deve ter durado, vou chutar aqui, tá? Talvez tudo, 1 minuto e meio. Caraca, cara. Chutando ali no máximo 2 minutos. É muito rápido. Assim, é por isso que eu falo que é difícil contar, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É o cara levantando o fuzil, o olhar do cara que está levantando o fuzil, é o outro tirando o colete, é o outro colocando a mão onde está... São os tiros, é o barco virando, é o outro barco já chegando na água, é acelerar. É tudo assim, é muito complexo, sabe? E tudo muito rápido. A questão da troca de tiros ali... sinceramente, eu não tenho noção alguma, assim, de quanto tempo. Eu chuto aqui que deve ter sido coisa disso aí, talvez 2, será que 3 minutos? Não sei. Mas é muito rápido, sabe? E aí vocês acabaram com o novo cangaço ali, nessa atuação ali naquela região, né? Foi nesse dia, né? E aí 6 meses depois, nós deflagramos a operação. Aí nós prendemos o restante da quadrilha. Foda. Que a quadrilha era gigantesca. Lembra que eu falei que eram 2 assaltos por mês? Quase umas 25 pessoas. Caramba. Então 12 roubavam um banco, de 8 a 12 roubavam outro. E cada 15 dias eles tinham toda uma estrutura que eles usavam a estrutura. Então, por exemplo, eles tinham os armamentos, eles dividiam em 2 equipes, tinham os explosivos. E aí uma equipe ia, pegava o equipamento, fazia antes do dia 5. E a outra fazia antes do dia 20, que é um de pagamento de aposentadoria e outro de pagamento de funcionário das usinas. Filhas da puta, que ódio. E é uma linha de produção do crime, né? E tiveram mais uns casos agora, né? Não tiveram agora faz coisa de... Teve agora, né? Teve em Guarapuava, no Paraná, né? A gente teve aqui em São Paulo também. Teve alguns que foram frustrados, né? Teve o de Varginha também, que o pessoal conseguiu pegar os criminosos antes deles saírem da chácara, né? E você sente que é parte do mesmo bando? É outro bando? É um copycat? Como é que você vê essa galera? Isso aí na realidade eles são conectados. A gente fala que é uma rede de redes, né? Essas redes, imagina que são células. Uhum. Então tem uma célula aqui, tem outra ali, mas elas são conectadas, né? Porque tem algumas coisas que eles têm em comum, por exemplo, o armamento, em comum as técnicas ali, por exemplo, dos explosivos, a obtenção dos explosivos.
Então a gente chama de redes mesmo de crime, né? Outra coisa interessante do Novo Cangaço é que nós temos um vácuo legal para isso. Ou Novo Cangaço ou domínio de cidades, né? Aham. Tem também, a gente chama também de domínio de cidades. Por quê? Porque o domínio de cidades é até uma modalidade um pouco mais avançada que o Novo Cangaço, que é quando eles chegam, eles não atacam só a agência bancária. Ataca a cidade inteira. Ataca a cidade inteira. Então, Fecha a entrada, né? Fecha a entrada, eles vão onde tem as forças ali policiais e colocam aos pontos 50 atirando. Esse tipo de crime é terrorismo contra o patrimônio. Nós não temos um enquadramento legal que seja realmente, esteja à altura. Nós precisamos realmente de aprovar, né? Tem até um PL 88 alguma coisa de 2021, não me lembro o número exato do PL, que ele traz essa tipificação, né? É o terrorismo contra o patrimônio. Quer dizer, são ações de terror que são feitas e a motivação o quê? É o patrimônio. É a mesma coisa que uma célula terrorista. Só que a célula terrorista ela tem uma motivação que às vezes é religiosa, às vezes é política. Essa célula terrorista, a motivação é o patrimônio. E quando vocês trocam ideia contra as forças de outros países, vocês devem ter encontro, deve ter uma troca muito boa, né? Sim, sim. Como é que os gringos veem isso? Porque para os gringos deve ficar aterrorizado, né, cara? Cara, tem uma história interessante, né? Eu trabalhei já cedido também pro Saer, né? No Rio de Janeiro. Ah, é? Trabalhei com a Adonis lá no helicóptero. Na época que tinha uma missão que parte da missão era feita pela Polícia Federal, parte pelo Saer e parte pelo 16º. Na época o Coronel Benevenuto, que foi meu coordenador do COESP, estava coordenando. Então a Polícia Federal me mandou para lá, eu e o Boom, outro agente que é do Rio de Janeiro. Estamos para trazer também ele, né, Oli? O Haroldo? Haroldo Boom. O Haroldo Boom, tá na nossa lista aqui. Então, cara... Estamos para trazer ele aqui. O Haroldo Boom, ele vai contar várias histórias aqui. Ele é muito gente boa também. Muito gente boa e uma das referências que a gente tem aí como policial, né? E aí, cara, eu e ele, nós fomos lá trabalhar. Nessa época foi interessante, cara, que a gente recebeu 2 missões. Né? Uma, nós ficamos cedidos ali ao Saer, sob o comando ali do Adonis, o lendário Adonis. E a gente também tinha a missão de lutar um MMA, cara. Você é lutador também, né? Na mesma época que a gente estava no Saer, eu estava treinando na Nova União do Rio de Janeiro, porque eu e o Boom, a gente recebeu a missão, né, de lutar um Shotô do Bop. Legal. Na época tinha o Shotô do Bop, baseado no UFC Fight for the Troops, né? E eles queriam que policiais lutassem e convidaram a Polícia Federal. A Polícia Federal, através da Escola de Artes Marciais da Polícia Federal, que é da Academia Nacional de Polícia, fez contato conosco e aí nós fomos lá. É só uma curiosidade nesse... Porra, e a questão dos gringos, assim, como é que é esse papo? Aí tem uma conversa que logo depois desse evento aí de eu ter trabalhado esse período no Rio de Janeiro, eu fui para os Estados Unidos. Eu escrevi um livro que é o Diferenciado da Força, e na capa, cara, e foi justamente depois desse livro. E aí o pessoal de uma empresa, né, que se interessou por escrever um artigo para eles. E aí eu fui lá para conhecer essa empresa, né, que é a Taser. E na Taser eu fiz várias reuniões, eu sei lá em 2013, e uma das reuniões foi com o CEO. Né? E aí ele perguntando assim, ele falou, mas polícia no Brasil, que tipo de missão vocês fazem no Brasil, né? Eu peguei, abri o computador, tinha alguns vídeos de operações, né? E aí eu mostrei para ele assim, né, cara? Ele olhou pro outro camarada, que é o 02 dele lá da empresa, né? Falou, cara, esses caras fazem os nossos policiais aqui parecerem security mall, né? Parecerem segurança de shopping. Falou, usou essas palavras, Rick Smith. Então, eles não entendem, cara, como é que uma polícia, e aí eu vou falar... Polícia do Rio de Janeiro, de vários estados, aqui de São Paulo também, o Amazonas também, que está numa situação complicadíssima, assim, questão de segurança pública, de possibilidade do crime avançar ali no Amazonas. A gente tem regiões inteiras aí com atividade de piratas, narcotraficantes. É absurdo, cara. O que a gente encontra no Brasil aqui, o que o policial faz no Brasil, você tem que, às vezes, é a mesma coisa que a unidade SEAL, ou que uma Força Delta, ou que um Boina Verde americano faz lá no Afeganistão.
O que um policial nosso suporta aqui na Caatinga, muitas vezes, é o que um Operações Especiais faz lá em Moçambique. Então, o nosso trabalho, ele é de segurança pública em termos, porque nós estamos num nível de criminalidade que vai muito além. Por exemplo, essa questão do novo cangaço e domínio de cidades não existe em lugar nenhum do mundo, cara. Isso aí é só no Brasil que você tem um poder bélico. Só que, por outro lado, nós temos o que nós chamamos de trindade legal, né? A trindade legal, que é o legislativo, o judiciário e a polícia. Até tem um livro bem interessante de um camarada chamado Bayles e Gray, eles chamam Strategy, né? E nesse livro sobre estratégia norte-americana, eles analisam os países, e um dos pontos que eles analisam é essa trindade legal, quer dizer, se existe um alinhamento entre o legislativo, entre o judiciário e entre a polícia. E aqui no Brasil a gente vê que a gente tá fudido, né? Porque você tem uma legislação de Alice no País das Maravilhas. Eu tenho agora, por exemplo, parlamentar querendo transformar furto, tendo furto, descriminalizar alguns tipos de furto, né? Autorizando ali a pessoa a cometer aquele tipo de crime. Loucuras. Eu tenho, às vezes, decisões como a decisão do próprio STF em relação à DPF 635, que proíbe a polícia de operar nas comunidades na favela, como se o problema da comunidade da favela fosse a polícia e não fosse o criminoso que está lá com um fuzil subjugando a própria comunidade. Eu tive nas comunidades, eu estava no dia 24 de novembro de 2010 e vi as pessoas abanando panos lá da janela e agradecendo a nós por estar ali. O garoto chegar pela primeira vez, o pai dele queria que ele conhecesse um polícia, que era a primeira vez que ele podia chegar perto de um policial, porque ele não via naquele local. Então nós temos um legislativo que deixa muito a desejar, muito a desejar, legisla com uma falta de responsabilidade absurda, cria, modifica e extingue leis com uma incompetência impressionante. Nós temos um judiciário, que aí quando eu digo judiciário, eu digo especificamente das Cortes Superiores, Supremo e STJ, que também cria uma jurisprudência, muitas vezes, que beira o absurdo. E eu te dou um exemplo. Agora, por exemplo, a interpretação que foi dada recentemente a um julgado do STJ, e que diz que para entrar numa residência não é suficiente fundadas razões. E aí acaba que eles anularam uma entrada, aqui de São Paulo mesmo, onde os policiais prenderam drogas, balanças, essas coisas. E você vai fazer o quê? Você tem no artigo 5º da Constituição dizendo que a casa é asilo inviolável, e aí trazendo a exceção. A exceção é o quê? Em caso de flagrante, em qualquer horário. E aí os camaradas vêm na legislação infraconstitucional, até na interpretação da Constituição, e descriminalizam isso aí. E quando faz isso, ele joga o policial, olha que absurdo, ele joga de encontro à lei de abuso de autoridade, que também piorou. Eu tenho lei de abuso de autoridade agora, artigo 22 da lei de abuso de autoridade, da nova lei de abuso de autoridade, ela diz o seguinte, que o policial entrar, eu não sei como é que é exatamente o tipo lá, em imóvel, e antes falava em domicílio. Então, imóvel é qualquer coisa. Qualquer coisa, prédio abandonado. E aí é abuso de autoridade, exato. E aí é abuso de autoridade. E o policial, ele pode perder o emprego, ele pode ir para a cadeia, e o criminoso, ele pode indolar a droga dele, porque o policial, ele vai ter que ver aquilo, ele vai ter que parar. Não, pera aí, calma aí, congela, espera aí. Você que está indolando essa droga aí, parceiro, espera aí, só um minutinho, tá? Vou ali que eu vou ligar pro meu chefe aqui para ele fazer uma representação. São 3 da manhã, mas tranquilo. E aí ele vai pedir para o judiciário um mandado de busca e apreensão, e aí amanhã, 6 horas da manhã, eu aperto o play e a gente volta no jogo. É uma brincadeira, cara. O trabalho policial é baseado em 2 metaprincípios, o da conveniência e a oportunidade. Abriu a janela de oportunidade, você tem que trabalhar, porque você trabalha muitas vezes contra a vontade humana. É o ser humano querendo esconder, querendo cometer um crime. O cara que está cometendo um crime, ele não vai cometer um crime às claras. Então, abre-se janelas de oportunidades quando você realmente consegue pegar essa veia. E o outro é a conveniência. Nem tudo que é oportuno é conveniente.
Te dou um exemplo, por exemplo, oportuno, cara, eu tô andando no shopping e vejo lá um mega traficante andando no shopping. É oportuno eu fazer a prisão dele ali naquele local. Mas, de repente, eu vejo que ele tá com escolta com 20 caras de fuzil. Eu vou querer começar um tiroteio dentro do shopping com 20 caras de fuzil? Não, então, jamais. eu tenho a oportunidade, mas eu não tenho a conveniência. Agora, quando caso os dois, eu tenho que ter a atuação da polícia. E o que vem sendo feito nessa trindade legal é que tanto o Legislativo quanto o Judiciário, eu digo, Supremo e STJ principalmente, vem retirando essa possibilidade da conveniência e oportunidade. Quando não, influem diretamente naquilo que eu te falei que são os TTPs, Técnicas, Táticas e Procedimentos. Entrando ali numa seara técnica da polícia. Isso eu falo muito eu tenho sou coordenador de uma pós-graduação na Escola da Magistratura Federal do Paraná, né, que é Ciências Policiais e Segurança Multidimensional. Na pós, a primeira aula é a minha de uso diferenciado da força. Uhum. E eu falo sobre justamente essa manipulação judicial, essa era o que nós chamamos de manipulação judicial, que é quando o judiciário ele entra nessa esfera que não diz respeito a mérito do que foi feito. Ela é técnica. Eu te dou um exemplo, a súmula 11, súmula vinculante número 11 do STF, que restringiu o uso das algemas. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a algema é direito humano, direito pessoal do policial. Por quê? Direito de segurança. A mesma coisa que você falar para um operário que trabalha numa edificação, numa construção, para ele tirar o capacete dele. Não, isso aqui é para minha segurança. E eu algemar o criminoso é para minha segurança, para dele e para da sociedade. E aí eles entram, por isso que eu chamo de era da manipulação, né? É porque é necessário também ter um equilíbrio de poderes, né? Eu sinto que a balança tá sempre jogando por um lado, né? Então a gente teve toda a época do regime militar, né? Que a gente viveu, jogava para um lado. Agora a gente talvez tenha o outro extremo que também joga para o outro lado também, né? E essa mesma própria autonomia da polícia também, ela tem que ser um pouco... Se a gente tá falando de... Ainda mais Polícia Federal, que eu acho que é uma coisa que é um pouco mais... Esses crimes do novo cangaço também, essas coisas que a gente tava comentando, ela é necessária também, né? Mas é muito interesse, né, cara? É muito difícil entender o que rege, o que é discussão para público, o que é discussão entre os próprios juristas para ganhar biscoito entre eles. É uma coisa muito difícil, né? Então, eu vou te falar, eu tive esses 20 meses que eu passei lá à frente do... E você teve lá no meio também, né? Tu foi quase o nascimento ali no Tropa de Elite 2 ali, bicho. Eu tive lá e assim, esses 20 meses, cara, me ensinaram muito. Eu costumo falar que eu perdi uma ilusão. Eu passei 19 anos com o fuzil na mão. E, cara, você não vai encontrar alguém que tenha pago uma missão para mim que eu não tenha ido cumprir. Por mais difícil que ela fosse, por mais arriscada que ela fosse. Eu cumpri todas as missões que meus chefes me pagaram. Todas. E eu achei, cara, que aquela falta que a gente sentia no terreno de recursos... Uhum. E quando eu digo a gente sentia, eu digo eu, polícia, no lato sensu. Então, por exemplo, eu operava, às vezes, eu como policial federal, eu estava operando numa determinada operação, uma determinada missão, e eu recebia diária. E tinha colega ali da Polícia Civil e Polícia Militar fazendo o mesmo trabalho que eu não recebia. Eu tinha alguns equipamentos que ele não tinha, eu tinha acesso a algumas capacitações que ele não tinha. Basicamente, o que eu fiz quando eu cheguei lá foi fazer isso, criar uma operação onde todos recebiam diária, e por isso a gente mudou o entendimento de uma lei, que é a lei que trata sobre o Pacto Federativo entre União e Estados, e conseguimos pagar pela primeira vez diária para as forças estaduais. O segundo tripé que eu falo, né, era os equipamentos, e o terceiro, as capacitações. E, cara, é muito fácil fazer isso. É muito fácil adquirir com equipamento bom, equipamento que realmente as pontas precisam. Você só precisa fazer o seguinte, ouvir a ponta e trabalhar sem interesse. Quando eu falo que eu perdi uma ilusão, qual a ilusão que foi, cara? É a ilusão de que as coisas eram difíceis, que não aconteciam pra gente na ponta, que a gente estava focado no trabalho em si, porque alguém que estava tentando muito e não conseguia. Eu achava isso aí. Isso é mentira, cara. Não existe esse interesse. Entendeu? Por quê? Nós temos um estado muito forte, velho. Muito forte mesmo. Nós temos muito recurso. Eu te dou um exemplo. Há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, foi aprovada a nossa LDO, não foi? Uhum. Foram 464 deputados contra 17. Só nessa LDO de 2022, foram 19 bilhões de emendas RP9, que
que é o chamado orçamento secreto. Essa conta vai vir bonita no que vem, viu? Nós temos já dos últimos 3 anos, esse incluído, 50 bilhões. Nós temos 19, 19 e 16. Praticamente 50 bilhões, né? Nós temos ali 5 bilhões de fundo eleitoral. E aí vai, as contas, cara, são tão malucas que é na fase de bilhão. Nós que somos pobres mortais, a gente não consegue entender que é 1 bilhão, cara. Para e pensa que é 1 bilhão, velho. E os caras falam de bilhões. A gente viu esses dias aí um senador falando que, não, recebi 50 milhões ele, como é que é? Ele chama uma gratificação. É um agradinho. Não foi para mim, foi para o Estado. Foi para o Estado, foi por quê, meu amigo? Você pega 50 milhões e coloca nem no que você nem sabe que vai usar. Isso se chama corrupção por prioridades. Corrupção de prioridade. Quando você pega o recurso e coloca o recurso em algo que não precisa, fazendo o quê? Politicamente, eu vou te dar um exemplo aqui agora, me desculpe pessoal do Pernambuco, mas eu vou usar o Estado do Pernambuco. O Estado do Pernambuco mandou para, ano passado, se eu não me engano, para o município de Petrolina, 800 milhões de reais. Para um município que tem 350 mil habitantes. Para a capital, que é Recife, que tem 1.650.000 habitantes, acho que mandou 1/3 disso, alguma coisa assim. Os números são absurdos. Mas por quê? Porque o filho do Fernando Oliveira Bezerra, né? Ele era o prefeito do município. Então, o que você faz? Você como parlamentar, você direciona uma emenda para determinado político usar aquilo. Politicamente, você transformou aquilo em capital político. É a mesma coisa que aconteceu com o senador, né, que nós vimos, o senador Marcos Duval, que ele recebeu uma emenda de 50 milhões, que ele chamou lá de agrado, de gratificação, não sei, para poder votar no Pacheco e para poder mandar para o estado dele. Aí até ele fala, não sei, mas dá para a gente pôr lá na saúde. Isso é corrupção de prioridade. Então, corrupção não é só você meter o dinheiro, meter a mão no dinheiro. É você usar o recurso público também para algo que não seja prioritário. Porque quando você faz isso, você tirou lá do estado do Amazonas, sei lá de onde você tirou lá do estado do próprio Recife, de algum outro lugar. Você tirou de dentro daquela ideia de política pública que é feita para melhorar a vida das pessoas e para causar um impacto em determinado problema. E como é que foi você lá, cara? Como é que... Porque, pô, tirar você da frente de batalha ali, tirar do campo, botar ali... Como é que foi pra você pessoalmente ver isso, assim, lidar com isso no dia a dia? Foi extremamente motivante, cara. É mesmo? Eu bati de frente com a parede, só que a gente tem uma equipe muito boa, né? Na época eu fui, eu tive a sorte de estar com uma equipe muito boa. Tinha o meu chefe do Paraná, que é o doutor Rosalvo, ele era o superintendente do Paraná, era o chefe da equipe lá, foi ele que me convidou. A gente trabalhava, tinha o ministro da Justiça, era um cara que deixava o técnico trabalhar, que era o Moro, não influenciava no técnico, você tinha toda a autonomia para você fazer. Meu chefe de operações era o Dr. Martinez, que era um delegado da Polícia Federal também extremamente experimentado e que trabalhou na ponta também. E a equipe que estava comigo, que eu consegui montar o time, era uma equipe sensacional. E, cara, nós conseguimos mover, assim, fazer coisas realmente incríveis ali. Porque tinha uma equipe focada e voltada ali em realmente ter aquela convergência de propósito com um princípio, que é ajudar o cara que está na ponta. É o foco na ponta que a gente falava o tempo todo, né? Tem uma coisa, eu vou tocar aqui no assunto, até peço desculpa a você. Se você não quiser tocar nisso aqui, você pode passar fora, tá? Tem uma coisa que eu não falo aqui, que é sobre política, eu falo muito pouco, quase nada sobre política. Mas quando o Bolsonaro assume em 2019, uma promessa muito grande que tinha, e acho que era uma coisa que esperava-se, e até mesmo de quem acompanhava, vamos prestar atenção nisso, era a questão de segurança pública. Então tinha uma questão muito forte, foi uma plataforma muito grande. E vendo aqui da outra ponta agora, 4 anos depois, foi meio, estamos esperando, cadê? Meio espuma. Mesmo antes da pandemia, ainda tava no, beleza, mas e aí, cadê? O que falta? O que acontece? É o homem que tá lá? É as cabeças? É as prioridades? É deputado? É senador? Você que tá passando por todas essas esferas daí, por que não funciona? Por que mesmo quando o Brasil elege um cara que tem como campanha isso, não vira? Então, vamos falar.
Eu vou tentar ser justo aqui, tá? Tá. Não vou puxar nem para um lado nem para o Então, outro. O que nós temos de segurança pública? 2017, 65 mil homicídios ano. 2022, estamos com 41 mil homicídios. uma queda boa. Uma queda absurda de número de homicídios. Apreensões aumentando, eu tenho uma queda só do ano passado para esse. Praticamente coloca 25% em tudo, furto, roubo, né? Isso mesmo em um cenário de deterioração em relação a leis. A nossa lei penal, ela realmente tem sofrido uma deterioração muito grande. É o que o Dr. Diogo Pesce, né, no livro dele, ele chama de bandidolatria e democídio, né? Faz parte dessa bandidolatria você fazer leis ali que são extremamente coniventes até com o crime, a gente pode dizer isso. Então, essa questão de resultado, nós temos aí, na segurança pública, ela apresentando esses resultados satisfatórios, né? A gente, uma questão que a gente pode se basear muito, que era muito falada, era a questão dos homicídios mesmo, né? Só que, por outro lado, a gente tem uma questão de valorização profissional e questão da própria estruturação das instituições. Isso realmente ficou muito aquém do que se esperava, né? Nós temos hoje uma situação de quase que um descontentamento geral em relação à valorização profissional. Isso aí é fato, né? Isso aí se esperava muito em relação a isso. Então, o que eu percebo, né, eu vou te falar a verdade, muito desse resultado obtido, ele é fruto do que nós temos de melhor na segurança pública. É o cara de ponta. É o cara que está lá na ponta, cara, que ele se motiva com muito pouco, e ele dá um jeito e ele vai e consegue manter, sustentar essa estrutura toda. Porque de efetivo mesmo para esse cara está sendo feito muito pouco, quase nada. Então eu não vejo evolução como a gente esperava, né, em relação à valorização das carreiras, valorização das instituições. Isso aí realmente eu não vejo. Mas que os números de segurança pública são muito melhores do que a gente via em 2017, 2018, isso também é inquestionável. 2018, para a gente ser sincero, já teve uma queda. Né? Então a gente, não vou ser leviano, 2018 já entrou com uma queda de homicídios, falando homicídios em si. A gente tem o programa Vigia, que foi um programa que nós idealizamos e que deu muito certo. No primeiro ano a gente aumentou em 800% a apreensão de drogas, em 800% a apreensão de contrabando, em 300% a apreensão de drogas. Então foi um programa que impactou muito. E o Vigia é um programa que o que nós fizemos, basicamente, é valorizar o cara de ponta. Pela primeira vez, nós compramos óculos de visão noturna para as polícias estaduais. Porra. Não tinha. Eu acho que só o COI, aqui de São Paulo, que tinha, mas não tinha óculos de visão noturna. Imagina, os caras trabalhavam na fronteira, luz de vela, cara. Fala de brincadeira, né? É muito doido você falar isso, assim, porque eu tenho uma percepção até um pouco, não sei explicar assim, de quem vive em São Paulo. Que aqui, pra mim, nesses últimos anos, é uma deteriorização de tudo absurda, assim. Minha percepção é que nunca esteve tão perigoso São Paulo. E é muito louco, assim, de coisas... e até um caso que eu quero trazer em particular até pra você, que é o caso dos... Não sei se você ficou sabendo, dos trombadinhas da Paulista. Eu nem fiquei sabendo. Puta. Conta pra nós, né? Esse é um caso sinistro. E é uma coisa... É a típica coisa de São Paulo, que é quase um fenômeno meio cracolândia nosso, assim. São Paulo tem umas coisas muito específicas de São Paulo, né? Tem um grupo de trombadinhas em São Paulo, já coisa de tempo. Eu e o Gabriel, a gente viu eles até dando rolê dia desses. Anda tipo, o Gabriel, coitado, foi a primeira vez que eu mostrei pra ele, o moleque quase morreu quando ele viu. Lembra? A gente tava de carro, aí eu falei, Gabriel, olha que os moleques vão assaltar aquela mulher ali. Tipo, dava pra ver, assim, tipo... uns 8 moleques que andam juntos, são vários, na verdade, mas andam 8. Passa uma pessoa no meio, eles abrem. A pessoa entra no meio, os moleques fecham a pessoa no meio, senta a porrada na pessoa, leva cordão, carteira, celular, vai embora, pega outra pessoa. E é tão uma coisa de São Paulo que se tornou já comum em algumas empresas, de pessoas que eu conheço que trabalham na Paulista, de seguranças dos próprios prédios, seguranças das próprias empresas acompanharem funcionários pro metrô, pessoas terem que descer juntos. E começou já um movimento, óbvio, de pessoas saindo da Paulista para ir para outros lugares. Escoltadas. Não, saindo do escritório. Então, nosso escritório aqui na Paulista, fala, puta, cara,
vamos pra Nova Berrini, vamos pra Pinheiros, porque não dá pra gente ficar aqui. Porque é uma coisa que já é coisa de anos. E é uma questão que a gente... Aí você vai conversar com o policial, com pessoas, e é óbvio, pô, é tudo moleque menor de idade. E como é que você prende um menino menor de idade quando a lei não... Sim. Prendeu hoje, tá amanhã de volta na rua. Não tem política nenhuma pra reintegrar na sociedade, não tem nada. Não tem ponta nenhuma funcionando, né? E é uma coisa que acho que pra quem tá em São Paulo hoje tem uma percepção muito grande disso de... pô, a gente tem lugares que a gente sabe que a gente vai ser roubado, é muito louco. Você tá na Avenida do Estado ali na ligação leste-oeste, tem um farol que eu sei que ali é onde eu vou ser roubado. Então é um segundo que eu sempre tô falando, puta, será que é hoje? Puta, não foi hoje. Mas amanhã pode ser. E o famoso nada acontece feijoada, né? E é meio doido de entender, e até é legal de perguntar pra você, que é um especialista nisso, é impunidade? É falta de segurança pública? É falta de interesse? Por que que a gente vive isso? Então vamos lá. Ao lado disso, né? Você tem, por exemplo, um investimento que foi feito agora na Polícia de São Paulo em bodycam, né? Pode crer. Aquelas câmeras para policiais. Aí falar, diminuiu a letalidade e tanto. Então você tem uma criminalidade que está impactando a sociedade negativamente, causando uma sensação de insegurança absurda. Isso dentro daquela estratégia das prioridades de Maslow lá, da psicologia, ele já mostra que a segurança é básica, então não adianta nem você dar comida para a pessoa que não se sente segura, que a qualidade de vida dele vai lá para baixo. Então, é fato, a qualidade de vida da população de São Paulo está sendo seriamente afetada com isso que você me falou. Aí vamos ver as prioridades, né? Qual que deveria ser a prioridade? Esse alinhamento da trindade legal, legislativo, olha só, cara, não dá para você ficar tratando um menor de idade que tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, é um cavalo, e pega uma faca e enfia na barriga da pessoa, ficar tratando ele como um bebê, cara. Então, nós temos que trabalhar, reduzir a maioridade penal e fazer o camarada que cumpre, que comete um crime ficar preso. A sensação de impunidade, ela serve como um tônico para o camarada cometer crime. Nós não podemos ter um estado, um país, onde que 95% dos crimes não são solucionados. Então, isso é uma primeira observação. Nós temos que garantir a punidade, né, que as pessoas sejam punidas. E sejam punidas com rigor, né, com rigor da lei. Isso não acontece. E o exemplo vem de cima, né? A gente tem aí uma série de ginásticas que são feitas ali para libertar corruptos e, enfim, né, e libertar membros de facções, membros de PCC sendo libertado, traficantes sendo libertados. Então, começa com isso. Aí passa pelo judiciário também, óbvio. Essa participação do judiciário, a gente tem que ter um alinhamento, né? E esse alinhamento não adianta ser só da polícia. A polícia é o elo fraco disso tudo. Aí o que o camarada faz? Não, vamos colocar bodycam na polícia. Tá ótimo, colocou bodycam na polícia. E o camarada ganha quanto, parceiro? Ele ganha R$3.200 por mês, você coloca um equipamento que vale 800 pendurado no ombro dele. Não era muito melhor você, em vez de investir em bodycam agora, melhorar um pouquinho o salário desse camarada? Colocar ali uma possibilidade dele ganhar? Estava conversando com um colega, antes de chegar aqui, da Polícia Civil, investigador da Polícia Civil. E ele me falou quanto que é o salário inicial. R$3.200 para um... Não estou dizendo... Para um investigador de polícia. Então, aí você vai, não, eu vou comprar bodycam. Cara, peraí, vamos primeiro colocar comida no prato desse polícia. E aí o polícia ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar no bico. E aí no bico ele se expõe a um nível de violência absurda, porque o policial morre no bico. É no bico que ele morre, que ele está sozinho, está ali trabalhando na farmácia, está trabalhando... E aí você não tem você não consegue sequer trazer esse cara para uma escala ali e pagar ele dignamente. Acabei de ver isso no Amazonas, os camaradas têm uma escala, né, extra lá que eles compram esse serviço e aí evita do polícia fazer o bico, ele volta a trabalhar com a farda. Mas ganha bem para isso, né? Vale a pena para ele, até muito mais do que trabalhar na rua. Então nós temos essa estrutura toda que passa pelo policial e passa pela valorização policial. Nós temos um problema hoje em dia de interpretação de pensão, por exemplo. O policial morre em serviço e a família muitas vezes não vai receber, né? Sequer a pensão. Isso é crítico policial. Mexe com ele, mas não mexe com a família. Então tem policiais que ganham pouco, são obrigados a morar em áreas favelizadas, né? O cara fala comunidade porque quer, né, melhorar. É a mesma coisa que você ir lá e, né, passar uma mão de tinta na parede ali que está toda
cheia de fungo, né? Não adianta, é favela. Quebrada aqui em São Paulo. É quebrada, então. E aí o camarada tem que morar lá. O filho dele, ele vai estudar na escola ali do lado, ou que é tomada ali pelo tráfico, que é controlada pelo tráfico. E aí eu vou subindo nessa escala. Eu tenho as políticas públicas que fazem essa corrupção de prioridade. E o camarada, em vez de investir nisso, aí ele vai e suja a mente. Lá, não, é bom de quem? Aí o cara vai me provar com, não, isso aqui é muito bom. Não estou falando que não é bom. Estou falando que não deve ser prioridade nesse momento. Que para você falar em bode quem, estou falando de polícia de Nova York. Eu não, estou falando de polícia de São Paulo. Estou falando do cara que ganha 3.200 por mês, início de carreira, e que não tem uma carreira bem definida muitas vezes. Que para ele ter uma promoção, ele demanda muitas vezes de ter uma chefia que olha para ele e fala, pô, você vai ser promovido. Não, tem que ser claro o jogo. Uhum. Eu tenho que motivar esse cara, eu tenho que pagar ele bem. Aí eu tenho que ter condições legais de punir o criminoso. Eu tenho que conseguir investigar ele. Para conseguir investigar, muitas vezes, a gente precisa, por exemplo, de pedido de quebra, de sigilo, esse tipo de coisa. E o próprio Judiciário e o Ministério Público foram trazidos aí para a lei de abuso de autoridade, estão muito reticentes para esse tipo de demanda. Por quê? Por conta de uma reação de parte dos nossos políticos em relação à Operação Lava Jato, trouxeram ali no revanchismo o Ministério Público e o Judiciário para dentro da lei de abuso de autoridade. E as autorizações, elas demoram mais a sair atualmente. Então, eu tenho um sistema que ele está enferrujando. Eu falo isso o tempo todo. Eu falo, você acha que está ruim agora? Vai piorar. Porque esse camarada, ele está se acostumando, ele está vendo que ele não vai preso, ele está vendo que ele comete crime agora, que ele está ficando cada vez mais desinibido. E o polícia está ficando mais inibido. O que ele recebe? Bode quem? Foda-se a arma dele, que está um lixo, que ele não tem munição para treinar, que ele não tem comida para pôr em casa. Mas vamos pôr bode quem nele, porque o cara lá de Nova York usa. Então isso é corrupção de prioridade, entendeu? Porque eu imagino que... E eu não tô nem falando que a culpa... Nesse caso aqui que eu falei, eu imagino nem que a culpa é da polícia. Porque eu fui assaltado uma vez na região da Rua Augusta, acho que você deve conhecer por nome, e consegui pegar o bandido. Meteu a porrada nele? Não meti, mas eu consegui pegar o cara. Foi uma coisa que me segurou por Deus, assim, mas consegui pegar o cara, conseguimos chamar a polícia, fomos pra delegacia. E eu lembro de uma experiência muito frustrante, assim. Foram três, na verdade. Um policial me perguntando o que eu tava fazendo com o meu celular na mão. Que eu olhei pra ele e falei assim, pô, camarada, se eu soubesse que o telefone ficava em casa, eu comprava um telefone fixo, eu não comprava um celular. Mas tudo bem. 2, foi o cara, que aí eu já fiquei puto, que é sempre uma coisa que acontece em São Paulo. 2, o cara vira pra mim e falou assim, esse cara que te assaltou, ele tem 18 anos, puxamos a ficha dele aqui, mas ele foi preso uma pá de vezes. Só como ele fez 18 agora... Zerou. E esse é o réu primário dele. Segunda coisa que me revoltou. E a terceira coisa que me revoltou foi um dia que eu tava descendo pela Augusta de novo. O cara do bar, onde eu peguei o cara, que a gente segurou o cara e tudo mais, o cara veio pra mim e falou assim, mano, fica ligeiro. Porque sabe o cara que você pegou lá, que tentou te assaltar? Eu falei, porra, sei. Então, soltaram ele tava perguntando de você aqui esses dias. E aí é uma coisa que eu falei assim... o poste mijando no cachorro, né? Eu falei, porra... Cara, eu fui assaltado, que já é uma merda. E aí tem essa coisa do... Pô, eu fui assaltado porque eu tenho um celular. Uma bosta. 2, o cara foi pego várias vezes e tava solto. Então, pô, o sistema não funcionou. A parte que deveria ser a de correção não funcionou. Sim. E o 3, que é a parte do punir, também não funcionou. E aí você para e pensa assim, como é que você vai ter fé no sistema? Como é que você vai olhar e falar assim, tem alguém me protegendo? Não foi ameaçado. Né? Que é o... 4, que eu perigava eu tomar uma facada. E tive que mudar o caminho que eu fazia pra casa. Mas, não tem que acreditar no sistema. O sistema tá errado. Nós temos que perceber que o sistema tá errado e parar de acreditar em propaganda. Parar de acreditar em propaganda, acreditar em falácia. É a mesma coisa você acreditar, cara, aquilo que eu falo, que aqueles polícias que vêm com aquelas falácias todas, que faz, acontece, meu amigo. Vai contar o número de BO que o cara tem, quantos que ele tem de droga apreendida, quanto que ele tem de contrabando, quantos criminosos ele tem preso. Porque falar é fácil. É fácil para esse sistema, que a gente chama de sistema, que é essa burocracia que mantém as coisas desse jeito, soltar as informações aí para a mídia de que as políticas públicas estão uma beleza. Mas não estão, né? E o cidadão na rua percebe isso, você percebe isso aí. E faz parte
dessa crise que nós temos nessa trindade legal, um legislativo surreal, parece um teatro, né? Teatro do absurdo, aquele teatro que você vê aquelas coisas malucas ali e acha que você está ficando doido também. Mas o que está doido é o jeito que eles estão fazendo as coisas. Um judiciário que vem tomando decisões a nível de Suprema Corte, ou do Supremo Tribunal e de Superior Tribunal de Justiça também, que vem deixando extremamente frágeis ali as ações da polícia, no sentido de realmente libertar o criminoso e colocar a polícia numa situação muitas vezes delicada. Não, que se veio atrás de mim, imagina atrás de vocês. Então, e assim, você vê, né? E a gente ainda tem a polícia, e na polícia a gente considera também a polícia penal. Né? E aí você tem a polícia penal. E aí durante muitos anos, você vai lembrar disso aí, o pessoal falava o seguinte, vamos construir mais escolas e menos presídios. Você não ouviu isso aí? Isso é uma barrela que existe, isso é uma bobagem que existe. Nós temos que construir escola e presídio. A criança tem que ir para a escola, vagabundo para o presídio. Eu não posso falar, não posso construir presídio. Aí sabe qual que é a ideia dele? Você não constrói presídio, aí o presídio é superlotado, eles vão lá, tiram um monte de foto, faz uma rebelião e falam, tá vendo? Tem que soltar. Aí o que eles fazem? Solta preso em massa. Aí coloca aí assim, ele investe, ele coloca uma tornozeleira eletrônica no preso, que não funciona, que ele não consegue saber onde está o preso. E aí no polícia ele coloca uma câmera filmando. Quer dizer, ele está monitorando quem? Está monitorando o polícia. O preso não. O preso que devia estar preso, ele está na rua e nem está sendo monitorado. E o cara não resolveu nem uma coisa nem outra, e ele tem uma ideia gigantesca. Qual que é a ideia dele? Vamos monitorar o polícia, então. É doido. Eu não sei se uma crítica que eu tenho para a esquerda é uma coisa que me... Não sei o que acontece. Também não gosto muito de política. Mas é uma coisa muito doida do quanto a esquerda não sabe falar de segurança pública. E às vezes até mesmo a própria direita, às vezes também não olha para algumas coisas que a esquerda tem por muito grata e por muito de temas, assim. Porque eu sinto que é uma complexidade muito grande que a gente tem e que o policial acaba sendo a ponta de lança, que é... O Pedrinho do Gério falou isso pra gente, e é uma coisa que, quando ele falou, me pegou muito forte, assim. Que ele virou pra mim e falou assim, Ed, eu sou atirador. Meu trampo é matar, eu recebo a ordem, pum, corpo no chão, é isso. Mas eu só funciono quando tudo que veio antes de mim não funcionou. A educação não funcionou. Serviço social não funcionou. Esporte. Nada funcionou. Aquele cara caiu no crime, até mesmo a segurança pública, que tinha que ser responsável, porque o cara não conseguia pegar uma vítima, e eu entro pra ser a ponta. E parece que a equação ela é muito doida, né? Porque a gente não tá conseguindo resolver tudo isso. E quando a gente surge proposta de ação, é tipo, precisamos cuidar da educação. Tá. Mas se a gente cuidar da educação agora, a gente vai resolver os criminosos daqui 10 anos, 15 anos. Daí pra mais. E eu que tô sendo assaltado hoje, a velha que eu te falei que morreu aqui do outro lado da rua, não foi assaltado daqui, foi assaltada agora. E aí tem a segurança. Então eu sinto que essa questão de política e segurança pública, ela é uma treta, cara. Eu costumo dizer o seguinte, você tem ações estruturantes e você tem ações emergenciais. Tem que tomar as duas. Então, por exemplo, primeiro, né? Por que a educação não funciona? Por que o esporte não funciona? Por quê? Por causa da corrupção. Você não tem dúvida. Ou é corrupção de roubalheira mesmo, de dinheiro, ou é corrupção de prioridade. Do cara tirar daqui e colocar ali, porque ele tem uma outra prioridade que não seja a prioridade republicana, da res pública, da coisa pública. A outra coisa é você resolver o problema agora, ao mesmo tempo que você cria ações estruturantes. Então, eu combato a corrupção, faço uma análise de cenário, um planejamento que a gente chama de desenho operacional, que é uma prospecção da realidade que você tem, e você traça as linhas de ação, e aí você faz um faseamento daquilo. Tudo isso é planejamento. Tem um ditado árabe que fala assim, que pensar é sábio, planejar é mais sábio, mas executar é o mais sábio. E tudo isso você faz com foco nesse planejamento de médio e longo prazo, mas com emergência no curto e curtíssimo prazo. E o curtíssimo prazo, eu costumo dizer que é como você tem uma realidade... A segurança pública no Brasil é assim, imagina o seguinte, você tem uma rua aqui, e nessa rua, imagina que é um beco fechado, e tem as casas aqui, e você está andando na rua, e de repente chega alguém e solta 200 cachorros raivosos ali, cachorro louco ali, e eles vão sair e vão morder todo mundo.
De que adianta você trazer um planejador de mesa, de PowerPoint, planejador de escritório, para ele planejar uma política de segurança pública para daqui 20 minutos? Meu amigo, vai estar todo mundo morto, estraçalhado. O problema de segurança pública é aqui e agora. Lembra que eu te falei daquele princípio da oportunidade e conveniência? Meu amigo, a oportunidade, você tem que agir quando ela surge. Então nós temos que ter essa ação de curtíssimo prazo. O problema é que essas ações de curtíssimo prazo, a polícia não consegue mais dar conta disso. Porque ela não tem ferramentas mais. Eu te dou um exemplo, por exemplo, a audiência de custódia. Pergunta para qualquer polícia, cara, quantas vezes ele já não prendeu o vagabundo e o vagabundo ou saiu mais rápido que ele da própria delegacia ou foi solto na audiência de custódia. Quando não, na própria audiência de custódia, reverteu contra o polícia, que a audiência de custódia basicamente é para saber se o bebezão lá foi bem tratado. Ninguém, enquanto você fez uma audiência de custódia, foi consultar a vítima. Foi perguntar para a esposa que o marido morreu, como é que ela estava, se ela estava se sentindo bem, como é que estava a questão financeira dela, se o arrimo da família tinha morrido. Ninguém foi perguntar para a polícia como é que ele estava, se o camarada tinha entrado em via de fato com ele, se ele tinha sido agredido ou não. Agora, pro criminoso, cara, meteram uma audiência de custódia e vão lá e ficam aquelas perguntas. Você foi bem tratado? Você foi... Não. Então, aquela realidade que você acaba jogando na polícia, aquela presunção de que o polícia é um criminoso. Muito dessa presunção se deve a esses falastrões, esses babacas, né, que são polícias que ganham o microfone e ficam falando bobagem. Porque eu mato, aconteça, eu bato, tudo mentira. São os caras que menos fazem. Porque todo mundo que fez alguma coisa na polícia está registrado. Então, é o que a gente fala, apresenta a nota fiscal aí, parceiro. Então, esses caras também são perniciosos, também são complicados, porque eles criam essa imagem de que a polícia age com excesso, que a polícia tortura, mata. Então, eles ajudam a criar essa imagem perniciosa para a polícia também. Então, esses também são culpados. E aí você tem toda essa presunção de que a polícia está trabalhando com excesso e de que o cara que está ali é um coitado. Eu costumo sempre dizer, Ed, que o Brasil, nós conseguimos criar uma realidade absurda, assim, uma coisa muito louca, que é o Brasil é o país onde o fraco prevalece sobre o correto. Se você quiser ter poder supremo aqui, cara, é você ganhar a pecha de fraco, de coitadinho. Meu amigo, se aquele cara, aquele bando de pessoas que cercar uma pessoa indefesa, meter a porrada nela e roubar um tempo da vida dela e a dignidade dela. Por que roubaram o tempo da vida dela? Porque o seu celular que você comprou, você converte ele em tempo de trabalho. É tempo que você não está no seu lazer, é tempo que você não está com a sua família, é tempo que você não está fazendo o que você gosta de fazer, que você está fazendo o que você precisa fazer. E eles te roubam isso. E roubam junto também a sua dignidade, porque fica um trauma depois de um assalto. E não é pouca coisa. Então eles criam toda uma estrutura, uma narrativa que vem ao longo do tempo, criando essa falsa impressão, essa noção. Eu até ouso dizer, essa espiral do silêncio, né? Pegando a ideia do Maquiadores do Crime, e onde esse algoz da sociedade, ele ganhou a pecha de ser um coitadinho. E aí, meu amigo, é aquilo que o Jordan Peterson fala. Se você acha que o homem forte é cruel, espera para ver do que os homens fracos são capazes. Então, nós temos a sociedade submetida a esse tipo de ação completamente descontrolada, completamente sem medida e sem precedente pela quantidade que ela vem acontecendo e tendente a aumentar cada vez mais. E os mecanismos que a gente tem para lutar contra isso? Eles estão dominados por uma espécie de doutrinação ideológica, cara, que vem repetindo esse modelo do criminoso coitadinho, não sei se eu lembro que eu assisti na época, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, isso tudo criou essa questão cultural, e até por isso que eu comecei a escrever, que eu escrevi esse livro, foi que eu percebi que no Brasil, cara, 2001, eu fui no cinema assistir Black Hawk Down. Filmaço! Cara, eu falei, bicho, mudou alguma coisa. No dia que eu assisti, eu assisti ele um pouquinho antes de eu ir para a Academia Nacional de Polícia. Pra quem quiser procurar em português, Falcão Negro em Perigo, do Ridley Scott. Filmaço.
Isso. O livro é do mesmo nome, do Matt Brown. É Delta Force, né? O Black Hawk Down, eles são... Não, é o Black Hawk Down. O grupo deles são os Delta? Tinha o 160 SOAR, Night Stalkers, né? Que é a unidade da Força Aérea, que é o dos helicópteros. Tinha SEALs e tinha o Força Delta, que no filme é aquele atirador lá. Que são os caras mais cascudos do exército americano. Isso é demais. Tem aqui Desculpa interromper, que você falou, só citou um dos meus filmes favoritos de todos. Assim. E os caras, e tem aqueles, os dois atiradores, né, que ganharam medalha de honra, né, póstuma lá, do helicóptero, do helicóptero. Fudido também. Então, eu fui assistir aquele filme, falei, cara, o que aconteceu, velho? Vibrei com aquele filme. Porque até então eu assistia filme onde o polícia americano era vagabundo. Ou era um louco, né? E aí a gente assistia, na maioria das vezes, né? A gente assistia o militar também. Então você assistia, por exemplo, Platoon, que é um filme que eu gosto, mas você tem ali o sargento mal ali, que é uma figura que... E acaba que no final você vê, pô, na guerra esse cara acaba prevalecendo sobre o bonzinho. Então, você passa uma imagem também. Aí você tem o outro... Todos os filmes que eu adoro, tá? Apocalipse Now. Cara, os caras muito doidos naquele barco descendo. Um filme... eu adoro o filme, tô falando. Mas, assim, passa uma imagem de militar e policial, complicadíssimo. Você tem o Sled Hunter lá, que é o policial maluco. Era só isso que tinha. Era o cara que abusava de droga, do uso da força ou que pegava dinheiro. Desculpa. Você tem isso aí mudando ali mais ou menos com Black Hawk Down, Falcão Negro em Perigo. E eu percebi que teve esse esforço norte-americano. Você imaginar que na década de 70, o soldado americano ele voltava do Vietnã, ele tomava cusparada na cara no aeroporto. Aquele auge do movimento progressista que colocava ali os militares como os animais e como os caras ali perversos, né? Pervertidos também. E você tem em 2001 essa mudança de cultura. E aí eu fui ver o que aconteceu nesse período. Foi uma mudança realmente intencional na minha concepção. Você tem livros ali como Força Delta, né, do Eric Haney. Você tem o Falcão Negro em Perigo, A Batalha de Mogadíscio, do Dan Schindler e Matt Ivers, e uma série de outros materiais que aí foram levados para o cinema. E você vê que culturalmente eles mudaram. Cara, eu fui, nessa viagem que eu fiz para conhecer a Taser lá em Phoenix, no Arizona, tem uma passagem que mostra o auge disso aí, né? A diferença de tratamento lá e cá. Ao fim dessa semana que eu passei lá escrevendo esse artigo, eu fui convidado para ir no aberto de golfe, né, de golfe de Phoenix. Eu estou na fila, aí a gerente de marketing da empresa perguntou para mim, falou, Betinho, você tem, que é Kimberly Boynton, ela falou, você está com sua carteira funcional aí? Eu falei, eu ando com ela o tempo todo. Ela falou, porque tem uma fila ali que é para policial, bombeiro, tá, policiais, bombeiros e militares. E você tem direito. Aí eu olhei e falei, eu chamava de Kim, eu falei, Kim, não tem direito, eu sou policial no Brasil, não tem nada a ver com polícia aqui. Ela falou, você tem direito, vem aqui. Aí a gente foi lá e entrou na fila. Aí tinha uma senhora, era um guichê verde, e aí a senhora, ela falou para a senhora, ele é policial, mas no Brasil, não é policial aqui não. Ela falou, não tem problema, ele está com a carteira dele? Ela falou, tá. Ela não pediu a minha carteira. Não pediu para eu mostrar a carteira. Ela falou, você está com a sua carteira? Eu falei, tô. E aí eu não entendi, né, o que ela fez, que ela já estava pegando o crachá para mim. Daí eu falei, senhora, mas eu não sou policial aqui não, sou policial no Brasil. Ela fechou a cara, olhou para mim e falou, não interessa onde você é policial, aqui você não paga. Você é policial, você presta serviço para sua comunidade, aqui você não paga. E me deu um crachá verde. Entrei nos jogos, né, e aí você anda, tem uns campos de golfe, são bem grandes, assim, e aí você passa naquelas barracas, o pessoal tá vendendo um produto, alguma coisa. Cara, impressionante. Você para na barraca, olha para dentro da barraca, o cara te oferece alguma coisa. Ele quer agradar, as pessoas passam e obrigado pelo seu serviço, obrigado pelo seu serviço. Você recebe um tratamento realmente extremamente digno e honroso. Aí você vê... No Brasil, a diferença, né? O polícia prende o vagabundo, vem a decisão dizendo ali que aquilo ali não foi um ato válido, que foi uma prisão ilegal, e o vagabundo mesmo comercializando droga, indolando droga,
Por quê? E aí está lá na decisão do ministro Rogério Schietti, do STJ, que notoriamente, ele usa essa palavra, as ações dos policiais, os policiais utilizam a força desmedida e alguma coisa assim, e ele fala na decisão. É só o pessoal pegar a internet e acessar lá, a decisão do ministro Rogério Schietti em relação a um caso de que os policiais fizeram uma entrada aqui no estado de São Paulo, aquele caso que eu contei das drogas. Então você vê essa diferença cultural. Lá em 2007, eu li o Força Delta e aí falei, cara, nós temos que ganhar, que começar a mudar essa guerra cultural. E aí veio a ideia de escrever o Charles Quartango. E dali para cá eu venho trabalhando. Eu costumo dizer que existe um tripé, cara, que a gente consegue mudar a sociedade. Primeiro, nós conseguimos mudar a sociedade. Tem um pensador, que é Reinhold Niebuhr, que ele fala o seguinte, que nenhuma sociedade, ela mudou do geral para mudar o particular. Foram sempre pilares morais que se ergueram e que serviram de referência para os outros poderem. Então nós tivemos um Marco Aurélio, um Epicteto, um Sêneca. Por quê? Porque nós tivemos um Zenão de Sítio lá atrás, que se levantou diante de uma tragédia, perdeu o barco dele carregado de mercadorias, era um mercador muito rico, e ficou pobre, e transformou aquilo em algo moralmente que o elevou. E aí, eu estou dando um exemplo, né? E aí eu tenho depois o imperador romano, 160 anos depois de Cristo, usando os ensinamentos daquele cara como um pilar moral. E aí eu tenho uma sociedade que se eleva do ponto de vista dos valores e morais e dos princípios e valores morais. Então nós não temos como fazer o contrário. A gente não é do geral, mudar o geral para o particular. E nesse ponto eu vejo que existem 3 maneiras de você elevar esses princípios e valores da sociedade, né? Que o primeiro é educação / cultura. O segundo é ciência / tecnologia. A gente está vivendo um ano em que a ciência salvou o ano, né? A nossa vacina aí, a gente vê a diferença. Tomei a minha hoje, inclusive, se eu desmaiar aqui no estúdio, foi isso. Então, a ciência e tecnologia e a política, parceiro. São esses esse tripé, né? E eu, particularmente, eu venho de uma família que eu cresci ouvindo meu pai falar, política é coisa de vagabundo, não se mete com isso não, isso é coisa de ladrão. E aí nós vemos o que ao longo desses anos? As pessoas de bem se afastando e deixando um vácuo, né, nesse ponto. Eu estou falando porque você falou a questão de política, né? Então, cada vez mais a gente tem que voltar para a política e discutir. E participar da política, discutindo, votando, se candidatando, elegendo. Então nós temos que trazer de volta essa discussão política para a gente poder, através dela, aumentar um pouquinho esse sarrafo e, quem sabe, ali preparar uma estrutura ali para no futuro, para que as coisas consigam realmente, no futuro a gente consiga ver a mudança que a gente precisa, né? E para matar nosso papo, me responde uma coisa. Polícia é vocação ou é profissão? É vocação. É vocação. Eu costumo falar que polícia não é um emprego, é um trabalho, né? E a vocação é essencial. Não dá para a gente pensar em polícia simplesmente como um emprego normal, né? Um emprego comum. Tem aquela questão do chamado mesmo, do vocábulo, por conta daquilo que eu te falei, do trabalho policial, né? Dele ser ciência no antecedente e arte na execução. Tudo que você lida com arte, ela demanda aquela excelência, né? E a excelência não é um momento, né? Não existe excelência assim, vou fazer isso aqui com excelência. Excelência é um hábito, né? Que você vai cultivando o tempo todo. Então, o trabalho policial, para ele ser feito, realmente, ele demanda estar no nível da arte, né? Para estar no nível da arte, a gente precisa trabalhar com excelência. Excelência é o hábito e você só faz aquilo, só incorpora no hábito aquilo que você realmente gosta, né? A frase de Santo Agostinho que fala que você não ama aquilo que você não conhece. Então, se você não ama, né, como é que você vai realizar bem feito? Então, não tem como. E arte e ciência na antecedência. Então, demanda também muito preparo, muito estudo, né? E para você poder... Então, na realidade, se você levar isso aí simplesmente como um trabalho, você vai conseguir até
trabalhar no nível da polícia como ciência, até as ciências policiais, vai poder contribuir, mas você não vai ser aquele diferencial, você não vai ser você não vai ter aqueles momentos de craque que decide jogo, que é o que tem de mais bonito na nossa polícia, né? O craque que decide o jogo ou o time que decide o campeonato, né? Porque o trabalho policial ele é todo em equipe. Então, na realidade, você tem que ter a noção de que você é uma peça numa engrenagem e que você vai ajudar aquela engrenagem. Mas, cara, para você ajudar aquela engrenagem, você tem que trabalhar no nível de excelência. É aquilo que eu falei, aquele gráfico, né? Excelência e confiabilidade muito altos, né? E qual o recado que você dá pro cara que tá hoje pensando, puta, quero entrar pra Polícia Federal, quero ser tira? Qual que é o conselho que você dá? Então, primeiro ele se fazer uma pergunta, cara. Tem aquele círculo de ouro, Simon Sinek, que ele fala assim, né? O que, como e por quê? Então, o que? Aquele cara que fala assim, cara, eu quero ser polícia porque eu quero prender o vagabundo. Esse é legal. E tem aquele cara que fala como? Cara, eu quero ser polícia porque eu quero entrar no barco e fazer uma operação assim, assim, assado e contar como, né? E prender o vagabundo. Agora, aquele cara que responde o porquê, esse realmente, ele fala assim, cara, eu quero entrar na polícia porque eu quero ser aquele cara que protege a sociedade. Ele tem um porquê. Então, primeiro, né, não se preocupe tanto com o que você vai fazer, nem o como, mas se preocupe por que você quer entrar na polícia. Define isso. A partir daí, você vai falar, não, realmente eu sou vocacionado, eu quero entrar na polícia e eu tenho um porquê de entrar na polícia. A partir daí, você tem um projeto, um sonho, né, um sonho. Você tem que pegar esse sonho, que você viu que é legítimo, porque ele tem um porquê, e transformar esse sonho em um projeto de vida. Porque o sonho não é palpável, né? O sonho, ele é etéreo. Eu tenho sonho. Eu sonho em morar na Europa. Eu sonho em morar em Manaus. Você pode sonhar qualquer coisa. Mas o projeto de vida, meu projeto de vida é morar em Maringá. Eu quero ter meu sítio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí você coloca as suas etapas. Eu quero constituir uma família, eu quero ter filhos. Então o projeto, ele é algo que você tem ali, os objetivos e as metas. E para a polícia é a mesma coisa. O que eu mais vejo é pessoas que têm um sonho etéreo e ele não sabe o porquê. E ele fica ali, só o quê? Ele queria colocar o camuflado, ele acha maneiro. É muito pouco. Vai pro carnaval, pô. Vai pro carnaval, pô, coloca, ou faz cosplay, sei lá. Alguma bicho. coisa, né, cara? A fantasia ali que ele tem ali, né? Mas é muito pouco, né? E aí tem aquelas pessoas também que até conseguem entender esse porquê. Pessoas que têm ali aquela força ali, aquela consistência no desígnio, no propósito. Mas ele não consegue transformar esse sonho num projeto. E aí ele fica divagando. Vou fazer o concurso. Quando abrir eu estudo. Estou estudando, está se enganando. Cara, é assim, eu vou fazer o concurso, o próximo que abrir, tem um edital para o concurso, já começo a estudar, vou fazer um cursinho ou não vou escolher. E aí você pega e seja metódico, né, cara? E o mais importante de tudo, cara, a partir do momento que você definiu isso tudo, é até passar. Não coloca deadline. Tem muitos messias, cara, muitos coaches e aí no mercado... com um papo messiânico, tipo assim, vende tudo que você tem, para a sua vida, não trabalha, não estuda, não tem namorada e não sei o quê, e compra meu curso que eu vou te fazer entrar lá com 2 anos. Mentira. Como dizia o Clóvis de Barros Filho, né? Clóvis de Barros Filho, excelente jornalista, filósofo, enfim, professor. Ele fala assim, entre o certo e o errado, o buraco é mais embaixo. Então, tem muita coisa entre você ser aprovado e você querer fazer o projeto, ter as metas e ser aprovado. Então, evita dar aquele passo pro abismo. Faça as coisas com sustentabilidade. Então, sabe, que se você trabalha, mantém seu trabalho, cara. Eu prefiro manter meu trabalho e passar com 4 anos do que passar com 2. E depois passar fome. Eu vejo caras, Ed, que entram em contato comigo, cara, que perderam apartamento. Nossa, tá maluco. Que perdeu família, cara.
porque foi nesse papo de que, não, em 2 anos você vai passar. Não existe isso. Tira isso da cabeça, continua a sua vida e fala pouco. Porque a partir do momento que você fala pouco, você não cria canais entre a sua alma e o exterior. Quando você fala, você cria esse caminho. Então, a partir, vamos pensar, eu vou te falar aqui, cara, eu tenho sonho de fazer wakeboard, velho. Aí você olhou assim, wakeboard, você olha pra mim e fala, cara, você nunca vai conseguir fazer wakeboard. E eu criei um caminho. E eu deixei você ter acesso a alguma coisa que é minha, eu não preciso disso. Por quê? Às vezes o que você vai falar, eu consigo bloquear, mas às vezes não, cara. Às vezes esse caminho, pega às vezes uma mãe, às vezes um irmão, às vezes um amigo muito próximo, e o cara vai falar e falar dentro da sua alma. E aí ele vai começar a te plantar uma dúvida ali que você não tem que ter. Simplesmente você tem que trabalhar no dia a dia, executar essas ações que você planejou com excelência, focar naquilo que você está fazendo naquele minuto e evitar, né, ser suscetível a esse mundo ali que está além de você. Então, por isso que eu digo, evita falar, não precisa. Fala só para um mínimo de pessoas necessário e toca o seu projeto com sustentabilidade. Vai passar. Bettini, demais ter você gente. aqui. Obrigado, meu irmão. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que eles podem te acompanhar? No Insta, Bettini Oficial, @Bettini Oficial, com um T só. Boa. Tem no Eduardo Bettini no YouTube também, mas no Insta tem o link lá para todo mundo. É isso. Quem quiser conhecer mais do trabalho do Bettini, olha, o homem trabalhou na polícia e trabalhou escrevendo aqui, ó. Tem coisa, viu? Acompanha os livros aí. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Uma boa noite. Valeu.